Sejam bem-vindos ao Futuros Doutores Cast, um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica. Pessoal, hoje nós estamos aqui com a presença ilustre da doutora Joana. A gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dela dentro da medicina, uma história bem legal, né? Uma mudança aí de caminho. E também a gente vai falar bastante sobre as técnicas de estudo que a Joana utilizou aí ao longo da trajetória dela na medicina. Ela conseguiu passar em primeiro lugar em neurologia na USP. Então a gente vai tentar agregar aí o máximo de valor para vocês que estão escutando aí ou assistindo esse podcast. Então fique com nós até o final aí, que a gente vai tentar compartilhar o máximo de conhecimento para vocês. Joana, para nós começar, eu queria que tu desse um contexto breve, assim, o que tu faz hoje como médica. Eu sei que tu é professora também, né, pela Medway. Então, só dá um contexto para nós aqui, como é que tu trabalha no hospital, tá fazendo consultório ou tu tá só na Medway? Claro, vamos lá. Antes de tudo, Léo, prazer imenso estar aqui. Fala todo mundo, opa, quem está vendo, quem está ouvindo, é um prazer imenso estar aqui dividindo um pouquinho da minha história com vocês. Acho que toda conversa é muito enriquecedora, né? A gente sempre tem muito a aprender com os outros e espero que eu consiga aqui dar um alento, dar uma orientação a quem estiver ouvindo o podcast. Léo, então, vou te chamar de Léo, tá, Léo? Pode chamar. Léo, então, hoje eu acho até... Eu estou só na Medway, entre muitas aspas, porque eu acho que eu nunca estive trabalhando tanto e com tantas tarefas ao mesmo tempo, né? Hoje eu trabalho majoritariamente na Medway, e aí quem está ouvindo aqui nunca ouviu falar, né? Acredito que tem muita gente que não tem ouvido falar na Medway. A Medway é uma empresa hoje de ensino médico. A gente atua nas frentes tanto de medicina de emergência quanto de preparação para residência médica, né? E a gente já tem vários cursos aí disponíveis, tem o curso do PS Medway de medicina de emergência, dentro de residência médica a gente tem extensivo, a gente tem intensivo, os dois direcionados mais para São Paulo, mentoria, curso prático, é uma empresa que começou... Olha, está ficando bem completa, é uma empresa que começou ali em 2017, ela é criada por médicos, então a gente é um time de médicos recém-formados, né? E que a gente passou muita dificuldade, como todo mundo passa, para chegar onde a gente estava, para ser aprovado nas principais escolas do país, USP, UFRJ, o Unifesp, Unicamp, tem gente de tudo quanto é lugar. Eu sou a única que não sou aqui formada de São Paulo, mas tem um de cada canto do país. E aí, essa é uma breve introdução aí da Medway. Hoje eu estou majoritariamente aqui e... Nossa, para contar um pouco da minha história, Léo, tem muita coisa aí para contar, assim, a minha vida... Mas só para mim, só para nós ter uma noção aqui, Joana. Então, tu resolveu sair, né, dessa parte mais clínica, né? Depois a gente vai chegar na parte da pediatria e tal, mas para focar só em dar aula, né? E o que tu dá? Tu é professora, então, na Medway, né? Esse curso preparatório para as residências de São Paulo, né? Então, o que tu dá aula? Tu continua dando aula de pediatria? Tu dá aula de técnicas de estudos? Qual que é a tua função assim na Medway? Lá na Medway eu tenho algumas funções, né? Mas majoritariamente eu sou a professora de pediatria. Quem acompanha as aulas, quem já me viu, às vezes já me viram no YouTube, não sei. Eu sou médica pediatra, né? Desde 2019 eu finalizei pediatria e desde então eu já tive algumas passagens em ensino dentro de pediatria, seja a nível superior, universitário, tanto aqui agora nessa parte mais de preparatório e enfim, pediatria mesmo para acesso direto, né? Eu dou algumas pitadas aí de preparação de estudo na parte da mentoria. A gente faz muita live, né, Léo? Vocês já devem ter assistido alguma live nossa falando de preparação. E às vezes eu apareço muito para os alunos, assim, na parte das calls e tal. A gente faz algumas calls mais próximas dos alunos. E, enfim, acho que todo mundo lá na Medway tem muito esse papel de mentor, sabe? Porque a gente aprendeu muita coisa ao longo desse tempo. A gente aprendeu muita coisa quando a gente estava passando por isso e a gente aprendeu muito mentorando outros alunos. Hoje já são, nossa, até já perdi a conta, mais de 1.200, com certeza, alunos, talvez 1.500, que já foram nossos mentorados. Vários aprovados, né? E vários aprovados. Vários aprovados, vários. Porcentagem de aprovados. Enche a gente de orgulho. No ano passado, esse ano ainda não saiu, né? Mas no ano passado, se eu não me engano, a cada 3 vagas da USP, uma era nossa. Então, pô, orgulho que não cabe, sabe?
Mas assim, Joana, então depois a gente vai voltar mais nessa parte, né? Como que tu chegou, como que tu passou em neuro, por que tu prestou neuro, né? E como que tu conseguiu atingir esse resultado tão alto aí, né? É um dos meus sonhos, né? Tentar passar na USP. Mas vamos começar lá do início. Então, vestibular. Como que foi o teu vestibular? Tu teve que fazer cursinho, tu passou direto do ensino médio. Dá um contexto para nós dessa fase aí da tua vida. Ô, Léo, eu vou me abrir aqui um pouco, viu? Vou falar umas coisas que foram verdades e que são 100% sinceras. Eu sempre fui uma aluna, assim, eu sou privilegiada, eu tenho plena noção disso. Meus pais tinham uma condição ok de vida, eu, graças a Deus, não tive que trabalhar logo desde cedo, nada parecido. Eu consegui focar muito nos meus estudos ao longo do ensino médio, né? Ninguém na minha família é médica, assim, tem primo muito distante e tal, mas é até engraçado. Minha mãe é professora universitária, ela é professora de química, e meu pai era jogador de futsal. Então, assim, tetracampeão mundial. Mó doideira. E eu acho que eu cresci muito com essa... Ele é do Rio, Ele jogou duas... A família toda do Rio, todo mundo é de lá. Hoje eu moro em São Paulo, mas todo mundo é lá do Rio. E eu acho que eu cresci muito com esse exemplo, sabe? Pô, minha mãe alcançou lugares que, cara, ela já foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Química, ou vice-diretora, não lembro exatamente. Meu pai, essas conquistas, a minha irmã também é uma pessoa super pra frente, mas ela é mais nova. Mas, então, assim, eu cresci muito com isso, sabe? Então, o ensino médio foi muito focado, eu sempre fui uma aluna muito focada, de abdicar de coisas, ter essa noção de que eu precisaria abdicar de coisas para alcançar os locais que eu gostaria, né? E a medicina veio aí no meio do ensino médio, não era um sonho de infância, eu nunca fui, quero muito ser médica, mas eu queria muito ajudar, de alguma forma, as pessoas. Sempre foi uma sensação que eu gostaria de ter, que o meu trabalho tivesse um significado, assim, que me orgulhasse muito, sabe? E aí a medicina apareceu. Eu gostava de química, eu gostava de física. Pode falar. Joana, tipo, eu sempre, quando eu converso com os médicos, e eles falam muito que essa questão dos pais, né? Os pais valorizar o conhecimento, valorizar o estudo. E eu vejo assim por mim, né? Que, tipo, a minha família, assim, no geral, não valorizava tanto o estudo, né? Então, eu saí da escola, assim, sem valorizar a importância que tinha o estudo, a importância de comprar cursos, a importância de comprar livros. E tu acha que isso foi uma influência do teu pai, da tua mãe, a tua mãe principalmente por ser professora, tu valorizar essa questão do estudo? Muito. Minha mãe era totalmente assim, era uma coisa... Eu lembro desde pequena, assim, ela tem gosto por ensinar, e isso foi uma coisa que eu peguei desde cedo, né? Moldou muito o caminho da minha vida, e eu peguei o gosto de estudar por causa dela, sabe? Assim, as coisas mais diversas. Eu acho que a gente, às vezes, tem um preconceito, entre aspas, com estudo, que a gente associa muito com escola, associa com obrigação, né? Acho que tem muito essa questão. Quando, na verdade, o estudo nada mais é do que uma curiosidade que a gente tem. A gente estuda porque a gente é curioso. E quando você vira curioso sobre as coisas que te cercam, sobre o que está acontecendo, cara, você descobre coisas que são fascinantes, sabe? Assim, é difícil você virar para mim e falar, você não gosta de estudar tal coisa? Muito difícil, provavelmente eu vou gostar. Assim, gosto de estudar idiomas, gosto de estudar medicina, gosto de estudar educação financeira. Acho que esse gosto pelo conhecimento, esse gosto por aprender, te leva a uns lugares que você fala, gente, mas eu nunca tinha imaginado tal coisa, sabe? Então, foi uma coisa muito da minha mãe, mas do meu pai também. Meu pai sempre foi uma pessoa muito curiosa, sempre... Ele estudou enquanto ele era jogador, né? Ele acabou virando engenheiro, então é uma coisa que permeia lá em casa. Cada um no seu ramo. Minha irmã é artista, mas todo mundo assim. E o vestibular, onde que tu fez a tua faculdade de medicina? Tu fez alguma escola aí uma escola médica do Rio? Eu fiz o FRJ, a Federal lá do Rio de Janeiro, e o vestibular foi bem truculento, por isso que eu ia te falar da sinceridade, assim. Eu acho que a pressão foi aumentando. Eu era num colégio que não tinha aprovado ainda ninguém em medicina, em nenhuma pública e tal, e eu não tinha dinheiro de pagar uma particular. Assim, era absolutamente impossível, apesar de eu ter uma condição financeira boa. Já era, lembro se era 8 mil, 7 mil, mas isso era totalmente fora da casinha. Assim, até uma particular que não medicina já era meio impagável pra gente, sabe? Então, não era uma possibilidade. Eu falei, bom, se for isso mesmo, eu vou ter que passar numa pública e vou ficar tentando até eu conseguir. E aí, ainda por cima, como minha mãe era professora da FRJ, eu falei, eu quero a FRJ, né? Comecei com essa ilusão, que às vezes não é uma ilusão, a gente bota numa coisa, um sonho
que às vezes não é único, mas a gente se apega muito a uma ideia. E eu fiquei. E isso acabou que Quando foi que foi positivo. isso? Na tua adolescência, assim, ou foi... Foi, só para... Vamos contextualizar, né? Eu formei no ensino médio em 2010, entrei na faculdade em 2011. Então, isso foi... Eu tomei a decisão por medicina no último ano, terceiro ano. Sim, foi quando eu realmente olhei e falei, é isso. Uhum. E aí, eu queria o FRJ, queria meio ideia fixa, sabe? Assim, não é que eu não valorize o sonho, eu acho que isso é fundamental, mas o Rio de Janeiro tem excelentes outras instituições que eu poderia perfeitamente ter incluído aí no meu leque. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o vestibular, me preparei muito ao longo do ano, não fiz cursinho, mas acabei pegando material ou outro aí de alguns cursinhos preparatórios e foquei muito em questão, né? Meu estudo foi muito dirigido por questões. Já nessa época, já existiram pessoas, mentores, que falavam para mim, olha, a prova, por mais que você estude tudo, você nunca vai estudar absolutamente tudo, você não vai dominar tudo, então domine o que cai. Dá uma olhada, começa a direcionar o teu estudo em função do que de fato cai. Não começa a fosforilar, eu tenho que saber tudo. A gente muitas vezes tem esse bloqueio, né? E é uma prova. Existe uma banca que está fazendo essa prova, a banca tem uma criatividade limitada, várias vezes tem questões que são semelhantes, quando não repetidas, não no vestibular tanto, mas com frequência acontece esse tipo de coisa. Então você começa a entender como que eles perguntam e você começa a aprender a responder. Isso é um ponto importante. E aí, no meu ano, foi um ano misto. Teve vestibular tradicional e teve Enem. Foi o primeiro ano que eu acho que foi entrada direta por Enem, foi 50-50, acho que foi 40-40 e 20 de cota, 10, e aí, obviamente, eu não entrava, né? E aí eu tava, sei lá, ali, eu basicamente foquei, bom, eu vou nesses 40% da UFRJ, prova discursiva, para... E o que aconteceu? Eu sempre fui muito boa de fazer prova, assim, era uma facilidade que eu tinha, e era uma prova que era direcionada porque eu gostava, né? Era português, que eu era boa, biologia, química e física, eram as minhas melhores matérias da escola. E eu sei que por conta desse patamar, dessa pressão que eu coloquei em mim, que só pode ser o FRJ, só pode, eu dei uma pirada na prova. E acabou que a prova foi muito longa, eu fiz toda a lápis, assim, eu viajei lá no dia, sabe o que aconteceu? E eu lembro que a fiscal entrou e falou, olha, só falta uma hora e minha prova estava toda a lápis. E essa hora eu descompensei, Léo, assim. A Joana de 17 anos, 16, 17, chorei, perdi esse meu mundo, caiu, eu falei, já era. O cortisol foi lá em cima, a adrenal começou a secretar cortisol, a adrenalina, e o corpo parou de funcionar. Exatamente, foi a primeira crise de pânico que eu tive real. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, assim. Quem já teve sabe o que é uma síndrome de pânico. É uma sensação iminente de morte. Quem já estudou medicina também, mas só quem sente sabe o que é. O coração dispara, você acha que você vai desmaiar, você começa a falar, mas para onde que eu vou fugir? É uma sensação horrível. E isso foi minha primeira prova da UFRJ. E aí eu saí e falei, não tem condição, né? E de fato não teve, não passei. Deixa eu te perguntar. Se você tivesse esse controle emocional, esse autocontrole para lidar com as suas emoções e ter você acredita que você teria a bagagem intelectual para conseguir ser aprovada nesse primeiro ano? Com toda certeza, até porque aí eu vou te botar o argumento disso daí. Eu fiz o Enem umas 2 semanas depois, 3 semanas, um mês, não lembro mais. E o Enem eu não tinha focado, porque eu falei, eu não vou conseguir passar no Enem. Eu fazia questão, óbvio, mas eu falei, o Enem é uma coisa enorme, a concorrência vai ser enorme. A concorrência do meu ano foi 108 candidatos vagos, um negócio desses, na UFRJ. E eu falei, cara, não tem a menor chance. Só que pro Enem eu estava tão relaxada que eu dormi de noite. Eu fiz um baita café da manhã antes de ir para a prova, fui toda tranquila, fiz a prova como se nada tivesse acontecido e passei em segundo lugar. Então, assim, totalmente inteligência emocional que me faltava, imaturidade, excessos de pressão, excesso de... A gente às vezes cria um monstro de 7 cabeças ao redor de uma prova e isso certamente me deixou de fora do tradicional nesse ano. Eu estava até mais bem preparada do que o Enem. Perfeito. E aí, esse fato de você não ter conseguido passar, isso te levou, não, agora eu vou focar mais nessa questão emocional também ao longo dos meus estudos. Porque tu passou só no próximo ano isso? Ou tu passou no meio do ano? Eu passei nesse ano mesmo, mas eu passei via Enem, que era o que eu não tinha me preparado. Deu no mesmo. Entendi. Fez a menor diferença.
E nem repercutiu em nada. Ninguém ficava falando, é aluno Enem, não é aluno Enem, isso aí tanto faz. Mas isso aí me gerou repercussões, sabe, Léo? Ao longo... Cara, foi uma das maiores felicidades da minha vida, assim. Eu sempre falo. Porque a tua mãe era professora, teu pai era jogador de futsal, né? E não tinha nenhum médico na família. Como que a tua família enxergou esse resultado, né? Porque foi um resultado muito grande, né? Foi aquele negócio. Eu acho que todo mundo que é estudante de medicina passa por isso, né? Festa de Natal, vem o pai, não, porque a minha filha tá fazendo medicina. É sempre esse orgulho. Domingo, né? Total. E aí começa, né? No primeiro período já começa alguém vindo perguntar, não, mas eu tô com uma negocinho aqui no meu couro cabeludo. Você fala, meu Deus, mas eu tô no primeiro semestre da faculdade. Meus pais se encheram de orgulho, assim. Foi uma coisa muito bacana. Teve muito choro, teve muita felicidade. A gente viajou logo depois, assim, uma viagem de família. Foi sensacional. E assim, basicamente isso. Mas aí você perguntou da repercussão, né? Se isso repercutiu na questão da inteligência emocional. E aí eu vou te falar, repercutiu, na verdade, negativamente, porque depois disso eu desenvolvi uma síndrome do pânico. Então, meu primeiro ano da faculdade inteiro foi com síndrome do pânico. Qualquer prova que eu tinha que fazer era pânico. Eu virava a noite anterior e não era estudando, não era tipo, eu vou matar a matéria. Não, eu já tinha estudado tudo e eu simplesmente não conseguia dormir. E chegava na prova, começava a sudorese, a suar, o coração disparava, ficava estressada, parecia que eu ia morrer, tudo aquilo novamente, batia uma náusea, sempre o cortisol batia lá em cima. E aí sim, eu falei, opa, considerei desistir da faculdade. Foi um ano bem turbulento, assim, esse início. É difícil para qualquer pessoa, mas é mais difícil ainda se você estava já desestabilizado emocionalmente. Eu acho que isso é bem importante de comentar. E aí sim, eu busquei ajuda, fiz terapia há um bom tempo. Na verdade, sou fã incondicional aí da minha terapia, até hoje eu faço. E isso, ao longo do segundo ano da faculdade, foi se resolvendo. E aí, na verdade, não cheguei a fazer tratamento medicamentoso, mas foi uma terapia bem forte que eu fiz, bem intensa, assim, sabe? Minhas férias inteiras foram nisso. E tu acredita, Joana, que essa questão de você ter memorizado, né, de ter ido mal na prova lá no vestibular da UERJ, então você teve toda essa resposta de luta ou fuga, né, ativou lá o teu sistema nervoso simpático, o teu hipocampo memorizou, né, guardou essa informação e isso acabou te prejudicando no futuro, né? Então, é importante a gente falar isso para eles, né, porque muitas pessoas têm esses problemas e elas não reconhecem, né, esses traumas, que não deixa de ser um trauma, né? Você teve uma experiência negativa, memorizou ela lá no teu cérebro e isso vai te afetar por longo da vida. Então, é a importância de você procurar ajuda, né, Joana? Exatamente. Isso envolve muitas experiências anteriores também, né, Léo? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem suas experiências, seu background e tem suas cicatrizes, digamos assim. Cada um tem a forma. Isso, conforme você vai crescendo, você começa a identificar algumas coisas, né, que você já passou, que te trouxeram uma resposta negativa. E assim como a resposta negativa marca, a resposta positiva também marca. Então, existe uma forma de você reeducar, de você ressignificar algumas coisas. Foi isso que a minha terapia me ajudou tanto aí nesse meio do caminho. Na verdade, eu saí da água para o vinho. Perfeito. Eu quis focar bastante nessa parte para quem está escutando, quem está assistindo também, se estiver passando algum problema, buscar ajuda, né? E, Joana, no início da faculdade de medicina, assim, porque tu saiu ali, então, do estudo da física, da química, da biologia e tal, e você entra para a faculdade de medicina, é anatomia, é neurofisiologia, neuroanatomia, histologia, são matérias um pouco mais diferentes, e mais ainda porque você estava numa instituição federal, onde o professor, ele meio que ele quer induzir o aluno também a pensar, né? Eu acho que todo professor de federal, ele pensa assim, né? Tipo, não, eu tenho que fazer os meus alunos pensarem, eu não posso vir aqui e dar de brinde para ele, né? Então, eu vejo que os médicos têm bastante esse mindset, né? Tu sofreu também dessa questão de ser autodidata, de construir o conhecimento e não esperar o professor vir e te dar? Um pouco, mas assim, eu acho que foi mais o baque, sabe, Léo? Porque a galera fala muito isso no ensino médio, né? Se você gosta de química, física e biologia, medicina tá perfeito. Na verdade, a gente entra na faculdade e não tem nada a ver. Assim, o que a gente viu de física? Tipo, biofísica foi pelo menos na UFRJ, no currículo, era um período que não tinha nada a ver com a física.
Pois é, já teve uma mudança curricular, né? Não tinha nada a ver com física, assim. Era uma outra medicina interessante, mas aí eu acho que foi muito... eu cometi alguns erros aí no início da faculdade, assim, eu vou estudar todo o livro de bioquímica, putz, talvez isso não fosse necessário, né, Joana? Mas eu me interessei muito no início da faculdade, assim, principalmente anatomia, que eu era apaixonada, rata de anato, lá do laboratório de anato, o dia inteiro eu ficava lá, e era uma paixão bem grande. Eu acho que, inclusive, foi o que me salvou nesse início, que eu falei, putz, não, eu realmente gosto muito disso, né? No meio dessa crise de, não sei se é isso, com o pânico, com tudo vindo, a anato era onde eu me agarrava e falava, não, mas isso aqui é muito legal. E isso me estimulava a ser autodidata, a estar ali sempre estudando, aprendendo mais, tentando juntar com um pouco de clínica que a gente já começava a ver nas ligas e tudo. Então, isso foi bem legal. Perfeito. Tu achou muita teoria, sempre que no início da faculdade, não sei se na UERJ já era PBL, não sei como é que está hoje, mas eu sei que a USP já mudou, né? Já está no PBL, um pouco mais prático. O teu também foi porque eu, os primeiros semestres, no primeiro semestre, saca aquela euforia, a dopamina tá lá em cima, tu gosta de tudo. Chegou o segundo semestre, já só teoria, não tem prática, né? Exato. Não, a gente não foi PBL, a gente também era pura teoria, muito pouca prática. É o que eu falei, a minha salvação era anato, mas foi exatamente o que você falou. No primeiro semestre, empolgação, aí começa a chegar aquele final do primeiro semestre e fala, meu Deus, é isso o tempo todo, né? Rola baixa um desânimo. Só que no segundo semestre, na UFRJ, era neuro e cardio. E eu gostei muito das duas. Então, a teoria me satisfez muito nesse momento. O terceiro, para mim, foi mais difícil. Porque aí era gastrointestinal, a gente dividia muito... Patol começou no quarto. E aí era gastro, endócrino... São matérias que até hoje não são, me enchem os olhos, sabe? Então, o terceiro foi muito difícil. Eu já estava melhorando da questão psicológica, psiquiátrica, mas a matéria era insuportável. E aí foi quando eu comecei a procurar outras formas de colocar aquilo na minha realidade. Então, eu convivia muito em ligas, eu já estava acompanhando alguém lá dentro do hospital, às vezes eu comecei a fazer uma iniciação científica que era um pouco mais clínica, então isso foi me dando um pouco mais de gosto, sabe? E o teu ciclo clínico, daí, então tu sai da parte teórica ali do ciclo básico e vai para o ciclo clínico. Como que foi o teu ciclo clínico, assim? Porque o hospital da UERJ é um dos melhores, né? Um dos melhores hospitais ali, tem uma estrutura muito boa, tem ótimos professores. Só para falar, é o FRJ. O UERJ é a outra que é estadual. Tá. Todo mundo que não é do Rio troca, pode ficar tranquilo. E aí, a UFRJ tem um hospital enorme, de fato. A gente até a minha faculdade foi meio caótica, assim, porque a UFRJ teve uma parte do hospital implodida no final de 2009, então uma parte do hospital ficou inativada. Então, assim, a gente sofreu bastante com falta de leitos, bastante com falta de estrutura, mas, de forma geral, a parte de recursos humanos da UFRJ não tem igual, assim, é absurda, a galera era muito boa. E aí o ciclo clínico foi, entrando ali no quinto período, foi tudo que eu pedi e eu não sabia que eu ia gostar tanto. Eu entrei até interessante comentar isso, eu entrei muito na faculdade pensando muito em seguir essa parte de pesquisa. E até por ver minha mãe de professora, eu queria ser professora e aí eu sabia que necessariamente para isso eu ia ter que ser pesquisadora de alguma forma. E aí eu tinha essa visão, eu queria clinicar, mas eu não sabia bem se era aquilo. E aí no quinto período eu falei, não, é isso. É isso que eu quero. E foi uma paixão, assim, clínica médica sempre foi minha paixão gigante. Daí a gente vê muito, né? A faculdade é muito voltada para a clínica médica, a maior parte das faculdades do Brasil. E não tem nem assim, o melhor período da minha vida foi o quinto período, que foi logo que eu entrei no ciclo clínico, começar a ter contato com os pacientes. A gente entra aí a questão do gosto pelo estudo, do gosto pelo raciocínio diagnóstico, pelo gosto de estudar, mas entra muito gosto pelo contato humano, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, gosta muito de conhecer, ouvir as histórias, e isso a medicina te proporciona, ela te faz acessar uma região das pessoas que geralmente ela não é facilmente acessável, ou sequer é acessável quando você não está num contexto médico, num contexto ali, muitas vezes, de extrema vulnerabilidade, de uma pessoa que está procurando, às vezes, um sentido, uma razão, e a medicina te proporciona certas alegrias nesse aspecto que
Eu nunca tive em nenhum outro aspecto da minha vida. Vocês atendiam só no hospital ou vocês faziam UBS em áreas mais periféricas ali? Isso aí só durante o internato. Mentira, minto. A gente teve, sim, atendimento em comunidade, né? Rio de Janeiro, a comunidade está do nosso lado, e a gente tinha muito esse papel já de atenção primária à saúde, sempre dentro das comunidades. No internato, a gente tinha, de fato, medicina de família, e aí, sim, eu rodei, não sei se tem algum carioca me ouvindo, mas, assim, o nome é famoso também. Eu rodei no internato na clínica Zilda Arnes, que é lá no Alemão, na comunidade do Alemão, e eu rodei antes no Dona Marta, que é um morro lá em Botafogo. Até o Michael Jackson foi, tem monumento do Michael Jackson e tal. E aí foi. Então tinha esses dois aspectos. Tinha outros assim também. Eu acabei procurando, por minha conta, estágios externos, principalmente em CTI. Sempre não. Eu rodei meio a meio, né? Um pouco em rede pública, um pouco em rede privada, para ter as duas vivências. Mas era majoritariamente no hospital universitário mesmo. E tu tinha medo quando tu subia as comunidades, que talvez o pessoal que tá escutando aqui, ele é a comunidade do Alemão e tal, e muitas vezes a gente acaba consumindo, eu, graças a Deus, não consumo mais, mas muitos estão escutando que consomem muito noticiário, né? E a gente só vê coisa ruim do Rio, né? Aí a gente cria essa memória que o Rio é só coisa ruim, só tem assalto, só tem roubo, né? Tu tinha medo quando tu subia a comunidade? Não, nenhum. No Alemão não tinha medo absolutamente nenhum. Nunca passei nenhum perrengue. Eu tenho amigos que já passaram de começar um tiroteio perto da clínica, alguma coisa. A comunidade do Alemão ela é muito grande, né? Ela é enorme e não chega no nível da Rocinha, mas ela é bastante grande. Só que a UBS em si, ela é na beira da linha amarela, que é uma via expressa lá no Rio de Janeiro. E acabava que assim, a gente ali na UBS em si nunca tive problema. E a gente subia vira e mexe para fazer VD. Tanto lá quanto no Dona Marta, a gente subia, às vezes. Putz, na Dona Marta, inclusive, tinha um teleféricozinho, tinha um bondinho que subia para a gente, que geralmente estava quebrado. Aí a gente tinha que subir na base da marra mesmo. Mas, assim, Léo, eu considerei por muito tempo fazer medicina de família, porque foram 2 estágios assim, que mudaram a minha vida. É importante comentar, né? Até eu comentei isso no início. Eu era uma pessoa. Cara, eu era uma pessoa muito privilegiada, muito vivia dentro da bolha, não sofri quase preconceito, a não ser por ser mulher, enfim, machismo estrutural do Brasil, mas, de outra forma, outros preconceitos eu nunca sofri e não tive contato com outras pessoas fora do meu ciclo de escola particular, do meu círculo, né? De escola particular, de bairro nobre do Rio de Janeiro, de vivência mesmo, sabe? Cresci muito protegida pelos meus pais e tive perrengues, assim, isso que você comentou do Rio, o Rio é muito violento. O Rio é violento, o Rio é uma coisa de maluco. Eu já passei assalto com uma arma na cabeça, já entrou uma bala no meu quarto quando eu era pequena. Isso aí não é o normal do Rio, mas já aconteceu comigo. Aliás, acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que teve esse azar. Mas a comunidade eu não tinha medo nenhum. Assim, tinha uma sensação muito grande de parceria, de gratidão. Era incrível, assim, entrar na casa, às vezes uma casa completamente... Putz, que para mim, vamos falar a verdade, filhinha de papai. Às vezes você entrava na casa e falava, meu Deus, como é que alguém vive aqui? Tipo, 5 pessoas num cômodo de, sei lá, tamanho do meu quarto, alguma coisa assim. E ainda assim, você entrava, eu lembro até hoje, tinha uma muito clara que morava numa casa que nem de tijolo era um cubículo, 6 pessoas. Eu cheguei lá e ela me ofereceu um suco de laranja. E aí eu falei, gente, assim, eu chorei nesse dia, eu fiquei tipo, tão emocionada, eu falei, cara, ela se deu o trabalho de me... com um puta sorriso no rosto, não era problema nenhum, ela tava super feliz de dar um suco de laranja, e cara, foi um suco de laranja muito bom, foi o melhor suco de laranja da minha vida. Então, foi muito recompensante, assim, esse período me fez desenvolver um gosto incrível pelo SUS, pela saúde pública. Eu sempre gostei de trabalhar na saúde pública, justamente por essa questão de devolver, né, um pouco do que a gente vê, tentar tornar as coisas um pouco mais justas, um pouco menos desiguais no país. E até hoje, assim, apesar de agora eu não estar atuando, está sendo também uma escolha, a gente está em momento de pandemia, e eu sou grupo de risco, eu sou trombofílica, sou asmática, então eu estou com certo medo de atuar na frente, mas eu planejo voltar assim que possível, principalmente talvez num projeto voluntário, alguma coisa envolvida principalmente com comunidades aqui de São Paulo, como pediatra, né? Então, mudou muito minha vida, assim, esses momentos.
Muito bom tu ter falado isso, porque às vezes quem está na faculdade de medicina, às vezes não acaba pegando esses detalhes, né? Que a medicina dá para a gente, é uma inteligência social, né? Você desenvolve uma inteligência, uma empatia, né? Tu acaba, porque a medicina não é só fazer diagnóstico e prescrever tratamento, né, Joana? Não, nem um pouco. A medicina é aquilo que eu falei, ela te permite ter uma compreensão das pessoas, do cara, o que é um ser humano do mundo. Se você não for fechado, eu acho que isso é uma coisa importante comentar, né? Existe a possibilidade de você se fechar. Claro que existe. Você tem médicos, amigos meus, que ficam no consultório, ganham 15 mil a cirurgia, sei lá quanto é que estão ganhando agora, tem carrão, tem não sei o quê. Isso não é problema, não estou aqui julgando A mais B, não sei o quê, mas com frequência são pessoas que se fecharam para desigualdades, para diferenças, para injustiças que existem no mundo, que não apoiam o SUS, assim, isso é uma coisa que... Isso não entra na minha cabeça, de fato. Eu não sei, nem estou aqui aproveitando, eu sei que esse assunto é um pouco político, é complicado, mas eu sou uma defensora incrível do SUS pelo tanto que eu vivi, pelo tanto que ele me proporcionou e pelo tanto que eu vi ele proporcionar a outras pessoas, sabe? Então... E até um aprendizado médico, né? Tipo, eu, por exemplo, eu posso ir no hospital, eu falo com o preceptor da residência, ele me passa o paciente, eu posso ir lá porque é o paciente do SUS. O SUS permite que o estudante tenha esse contato muito próximo com o paciente. Então, a nossa curva de aprendizagem é muito mais alta. Quem faz medicina no Brasil, por exemplo, quem faz medicina em outros países tem várias restrições para esse contato com o paciente, né? O pessoal acaba indo em outros países aqui da América Latina fazer medicina e não tem essa bagagem que o SUS dá, né? É verdade, isso aí é bem verdade. O SUS permite, tem muita gente que às vezes faz um estágio só em particular e acaba que não tem essa possibilidade, né, de estar ali conversando, conhecendo, prescrevendo várias vezes, fazendo procedimentos. Isso é uma coisa interessante. Não sei se na tua faculdade, Léo, tem essa possibilidade, né, de fazer procedimentos. Você está no terceiro, talvez ainda nem tenha sido muito a sua vivência, mas isso era uma coisa que a UFRJ possibilitava e que os pacientes acabam depositando uma confiança muito grande para você. Isso favorece até na maturidade sua como médico. Você já começa a desenvolver esse senso de responsabilidade muito cedo. E aí, obviamente, a gente está falando também de responsabilidade social. Perfeito. E, Joana, perguntando mais sobre as tuas estratégias de estudo, né? A gente sabe que a medicina é uma avalanche de conteúdo, né? Como que eram as tuas estratégias de estudo e se elas mudaram muito, tanto no ciclo básico, clínico e internato? Mudaram, Léo. Ao longo, aliás, mudou assim muito na faculdade em si, mas principalmente do que era a Joana estudando para a prova da faculdade para a Joana estudando para a prova de residência, né? E ao longo da faculdade, assim, no início era uma coisa muito escola. Era muito, vou estudar, vou ler o livro, vou ler o caderno. Acho que a gente começa a ter contato com o caderno do coleguinha na faculdade, né? Não sei, isso é uma coisa meio geral, mas tipo, o caderno da fulana. Na minha época era o caderno da Vanessa, caderno da Vanessinha, era o caderno perfeito, bonito, frufru, perfeito, assim, não tinha problema nenhum. E aí eu comecei a ter contato com isso. Mas assim, isso foi muito no início, porque eu ainda estava muito bitolada com quero tirar notas altas, né? Muita gente, às vezes, tem dificuldade de fazer essa transição do colégio para a faculdade e fica, eu tenho que ser o primeiro da turma, dependendo de quem você era no ensino médio. E eu ainda era essa pessoa no início. E aí depois eu fui, cara, não é esse o propósito, né? O propósito é estar entendendo o que meu paciente tem, é estar conseguindo diagnosticar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante até de comentar, pessoal. A medicina é muito prática. Engana-se quem acha que eu vou ficar estudando sentada na minha cadeira, é mais confortável, é mais gostoso, eu foco melhor, quando na verdade a gente aprende muita coisa que a gente chama classicamente de orelhada, mas que é muita coisa que você tem que aprender, assim, contato com o paciente, extrair informação, fazer uma anamnese adequada, isso é na prática, não tem jeito, você pode estudar, isso vai servir de bagagem para você empregar na prática, mas quem vai podar, quem vai direcionar é tanto o seu preceptor quanto o seu paciente. Então, você tem que ter isso muito estimulado, sabe? Gaste o seu tempo livre, gaste o tempo que você tinha programado de ficar na biblioteca, fazendo uma anamnese, olhando, revendo um prontuário. E, então, ao longo, começou a ser isso, e aí o meu estudo começou a ser direcionado para o paciente. O que ele tem? O meu paciente é a dona fulana. Então, eu vou estudar a vida da dona fulana. E aí, o hospital universitário sempre tem os pacientes que têm tudo ao mesmo tempo, né? 15 comorbidades, um diagnóstico que é o motivo dele estar internado agora, e todo o resto das coisas, diagnósticos diferenciais. Então, assim, se você pega um paciente, já era motivo para você estudar a faculdade inteira. Um paciente que seja, cara, se você pega uma pessoa,
você fala, eu vou estudar 6 anos isso aqui, cara, não vai esgotar. Mas eu acho que é justamente ir pegando e ir pescando essas coisas, porque isso vai ficar marcado para você, como investigar, como dar prosseguimento para o contato com aquele paciente. Acho que é a melhor forma de você estudar ao longo, principalmente do ciclo clínico e internato. Eu fiz uma aula recentemente e eu trouxe para eles um estudo científico no campo da neurociência, mostrando que o storytelling, você contar histórias, aumenta a nossa capacidade de ter uma memória de longo prazo. E isso conversa com essa dinâmica que tu colocou aqui para nós. Então, se eu ir lá, fazer uma anamnese, eu estou pegando uma história, uma pessoa, características que essa pessoa está me relatando, isso vai me ajudar a ter uma memorização de longo prazo muito maior do que eu só ler lá o livro, né, Joana? Então, muito legal Totalmente. Tu falando sobre isso, né? Eu tenho até uma história interessante para botar de exemplo aqui. Eu vou dar uns pulinhos para frente e depois qualquer coisa a gente volta. Quando eu formei em pediatria, né, quando eu terminei a residência, eu fui convidada para continuar como médica plantonista lá da emergência do IPPMG, que era o Instituto de Pediatria da UFRJ. E, obviamente, eu topei. Assim, a emergência do IPP é um lugar incrível, tem pacientes super complexos e muita gente muito boa do seu lado, né? Então, como eu tinha acabado de formar, ainda estava, claro, com um pouco de medo e queria estar ainda no ambiente acadêmico, um ambiente que valorizava muito condutas corretas, condutas baseadas em evidência, eu quis ficar. E o primeiro plantão que eu dei foi um domingo, né? Eu dava plantão 12 dias lá do IPPMG. Chegou um paciente com um caso super complexo. Era um paciente novinho, 2 anos, com quadro, uma malformação neurológica bem grave, né? A gente chamada Dandy Walker. E ele começou a acumular líquido, assim, vou falar em palavras gerais, porque eu sei que tem todo mundo assistindo, mas ele começou a acumular líquido encefálico dentro do crânio dele, apesar dele já ter um negocinho que drenava, ele entupiu, e aí ele começou a ter o que a gente chama de uma hipertensão intracraniana. E esse paciente começou a convulsionar, ele fez uma convulsão, assim, muito contínua, né? Ele entrou em estado epilético, e eu tive que transportar ele para a tomografia para a gente checar se de fato era isso que ia acontecer. E assim, para dar uma dimensão, é um paciente extremamente grave, era um paciente que estava quase tendo, provavelmente herniando ali alguma parte do cérebro, ele estava muito grave mesmo, mas ele precisava dessa TC. E aí eu falei, não, vamos embora, vamos tocar e tal. Acabou que, quando ele chegou na tomografia, ele teve uma parada cardiorrespiratória na mesa da tomografia, e deu pra gente resgatar, eu estava com uma outra colega e tal, a gente fez uma reanimação boa, ele voltou, tratou, a gente conseguiu fazer a drenagem e tudo deu certo na medida do possível. Claro que logo depois, muito tempo depois, ele acabou evoluindo a óbito, mas foi muito tempo depois, não foi nada relacionado a isso. E quando eu cheguei na prova da USP no ano passado, quando eu fui prestar a residência de 2019, perdão, a prova de pediatria era exatamente o meu paciente. Era um paciente com uma doença neurológica que tinha já uma derivação ventrículo-peritoneal, que tinha entupido, e você tinha que chegar nesse diagnóstico. Tinha tomografia com alargamento ali do ventrículo e tal. E eu falei, não pode ser. E assim, esse paciente me marcou. Oi? Do quarto ventrículo. Não, tava com a ventriculomegalia difusa, tudo um ventrículo lateral desse tamanho, assim, todos. Era bem característico, assim, não tinha giro, tinha tudo difícil de ver ali. E eu tive muito amigo meu que olhou e falou, gente, mas o que é essa questão? Eu nunca vi isso. Teve gente que botou que era infecção urinária, teve gente que falou que era infecção generalizada, né, sepse, barará. E eu olhei e falei, cara, essa questão foi feita para mim. E assim, veio tudo ali na hora da prova, sabe? Como é realmente importante essa questão de você linkar isso com um evento, com um storytelling, com uma coisa. Eu lembro, Léo, assim, até hoje, quando a gente olhou ele na mesa, ele não estava responsivo, e a mãe do nosso lado, e a gente, tipo, cara, na hora da prova veio tudo isso, eu falei, cara, não, isso aqui eu sei conduzir, sabe? Por mais que eu tenha que escrever, eu gabaritei a questão, e era uma questão bastante difícil, discursiva. Então, é bem legal, isso exemplifica muito o que você falou, né? Perfeito. Porque às vezes a gente fica buscando um método, uma fórmula, e na verdade não, você tem que... É prática, né, Joana? É a prática que vai fazer a sua curva de aprendizagem aumentar e você guardar as informações, porque é muita coisa, né? A medicina é muito conteúdo, é muita matéria, e aí você não acaba conseguindo guardar o que é importante, né? E assim, quem está ouvindo a gente, quem quer virar médico, quem está no início da faculdade, talvez ainda não tenha percebido, mas você nunca vai saber nem 10% da medicina.
A medicina é infinita, isso é a coisa mais linda do mundo. E isso que estimula a gente, né? Você vai se especializar, você vai ser muito bom no que você se especializa. Seja um bom clínico antes de qualquer coisa, para você ter um raciocínio diagnóstico muito preciso. Mas duas coisas que a medicina me ensinou. A primeira é a conhecer as pessoas e a segunda é lidar com as incertezas. Eu acho que assim, a gente tem que aprender com isso. A gente não vai saber tudo, a gente não vai ter controle de tudo. Muitas vezes, estudante de medicina é uma pessoa muito bitolada com controle. Eu preciso saber tudo, eu preciso ter tudo na minha mão. E é muito longe disso. Assim, tem vezes que o paciente vai evoluir com, sem ou apesar de você. Às vezes você faz de tudo e ele evolui ruim, às vezes você erra e ele evolui ruim. E você vai ter que lidar tanto com as suas limitações, e a medicina ensina muita gente a ser humilde também, e com as limitações do mundo, assim, faz parte. Joana, eu queria agora te perguntar como que nasceu essa vontade da PED, né? Foi alguma liga, foi algum estágio, né? Por que tu quis fazer pediatria e como que foi dessa dinâmica? Não, vou fazer pediatria, tu escolheu um hospital que tu queria fazer pediatria, tu já começou a estudar no internato, né? Antes de nós começar a gravação desse podcast, eu estava te perguntando, né? Essa questão da mentoria, aqui no Brasil a gente não tem muito de mentoria, lá fora eu gravei um podcast semana retrasada com o Dr. Felipe, que ele está na Harvard, é um oncologista, está fazendo residência lá no último ano, e ele fala que lá é muito comum tu pegar a mentoria, tu pegar pessoas que já atingiram aquele objetivo que tu quer, e tu fazer a mentoria, tu pagar mesmo para a pessoa te ajudar. Eu estava aqui aproveitando, né, fazendo uma mentoria gratuita contigo para pegar os principais ensinamentos. E tu, como é que foi essa tua dinâmica da residência? Eu sempre quis fazer neuro, Léo, eu até já comecei aí no segundo período, teve a neuro, e eu falei, é isso, eu sou apaixonada nisso. A neuro tem coisas fantásticas. A neuro, cara, está sempre expandida. É uma área em franca expansão. É uma área que combina muito bem a parte clínica, um raciocínio diagnóstico muito preciso, muito bonito, uma semiologia que me encanta demais. E ela envolve vários aspectos, né? Ela é uma área que te facilita de você seguir uma carreira acadêmica, ela te facilita seguir uma carreira discente. Então, isso tudo me encantou. Então, eu tinha isso bem estabelecido. Fiz ligas de neuro, sempre fui neuro. E aí, no internato, eu tive o internato de pediatria. E aí eu descobri uma outra Joana aqui dentro que era apaixonada por criança, obcecada, assim, demais. Gostava do dia a dia, gostava da alegria, gostava de ter contato com outro tipo de paciente. E isso bateu muito. E aí eu orei e falei, bom, vou juntar, vou fazer neuropediatria. E aí eu tomei essa decisão no internato. O meu internato foi de 1 ano e meio só, então foi uma decisão que eu tomei mais no início da faculdade, assim, lá no último ano. Tive internato eletivo, optei por fazer em pediatria, e aí fiz pediatria com o planejamento de fazer um R+, né, o segundo, a subespecialidade em neuropediatria. Fiz PED, amei minha residência foi incrível. Posso contar um pouquinho mais do processo depois de estudo, até porque eu fiz 2 residências, então acho que isso é interessante comentar. Mas fiz a residência apaixonada, vivi o hospital. Cara, lembra assim de passar finais de semana. Preparação, como que foi o teu processo lá ali no internato? Tu estudava durante o internato, tu fez cursinho, lia a apostila, fazia questão, como que foi esse processo? Eu vou te contar o de 2016, depois eu conto o de 2019. Em 2016, eu fiz o cursinho de 2 anos, um dos mais tradicionais do mercado, 5º e 6º ano. E eu era, de novo, aí eu me embananei um pouco, porque eu fiz exatamente o contrário do que eu devia ter feito, que eu tinha aprendido com o vestibular. E eu falei, não, às vezes você vai muito na onda do cursinho, sabe? O cursinho falava, olha, você tem que ler 2 apostilas por semana. E eu botava isso como a minha meta. E aí, essa era o meu objetivo. Eu tenho que ler 2 apostilas por semana. E eu, cara, dava o meu jeito de ler 2 apostilas por semana. Às vezes acumulava um pouco. Teve uma ou outra que eu optei por não ler, mas de maneira geral, eu li 2 apostilas por semana, o 6º ano inteiro. O 5º ano eu dei uma ignorada, eu não tinha maturidade para conciliar, e ia para aula e dormia, enfim, foi uma coisa meio... deixa, no 6º ano eu me preparo. Olha, é difícil falar atrapalhou, porque eu, de fato, não teria entrado na residência se eu não tivesse acesso às questões. Ponto. E é um material que era um material muito bom. Pelo valor que tu pagou... O valor era surreal. O valor era surreal, O valor não, e o custo-benefício não vale a pena, né?
Não, é bem caro, assim. Eu acho que tem outras formas. Eu hoje vejo da seguinte maneira: talvez se eu tivesse uma mentalidade, um mindset ajustado para isso, se eu tivesse resgatado coisas que eu sabia lá do vestibular, aplicado meu dinheiro numa mentoria, talvez, e desde que eu tivesse acesso a esse material, né, que realmente não dá, assim, acho que estudar pelo Harrison para a prova não rola. Estudar pelo Cécio para a prova, cara, não vai rolar. Mas se você tem acesso a um banco de questões, a um material mais direcionado para a prova, e você principalmente souber aproveitar isso, cara, você chega a qualquer lugar. E às vezes você entra nessa bitolada, assim, a gente fala isso muito na Medway, sabe? A gente até, acho que esse podcast vai sair depois, mas a gente vai ter uma masterclass agora, e vira e meia a gente faz, quem quiser entender um pouco mais isso, quem estiver já nessa fase, já está pensando em residência, etc. A gente usou muito isso, a gente identificou alguns bloqueios que nós todos tivemos. A gente chama, bloqueio da boiada. Isso é interessante. Não é só tu, tem outras pessoas também. O Mica, o João, o Alê, todos nós aqui da Medway, todo o time de médicos e todos os nossos alunos dela. Assim, 1.200 pessoas que passaram pela mesma coisa. E a gente identificou 15 bloqueios. Tem até no nosso site. Depois, qualquer coisa, quem quiser me manda um arroba mresende.jo, me manda uma mensagem, manda lá na @Medway. Porque a gente identificou, por exemplo, um bloqueio super clássico, que é esse que eu estou te falando, é o bloqueio da boiada. E assim, a gente fala, cara, a gente era total boi. A gente olhava e falava, vamos, porque estão me falando que eu tenho que ler 2 apostilas, eu tenho que ler 2 apostilas. E aí você começa a viver métricas que são quase que impalpáveis e que não fazem sentido. Porque assim, a partir de um certo momento eu falava, eu tenho que ler 2 apostilas. Eu sentava minha bunda e o meu tempo era gasto em ler a apostila. Se eu não tivesse entendido muito bem um conceito, eu não voltava, porque eu falava, se eu voltar e ficar aqui, 3 horas para entender esse conceito, eu não vou conseguir ler as 2 apostilas no fim da semana. Então, acaba que eu fazia um estudo superficial, que não me acrescentou. Joana? Não, retenção nenhuma. Porque a leitura é 10%, é comprovado, já tem estudos de neuroimagem mostrando que se você lê, tu retém 10%. É muito pouca retenção. Se você não faz uma prática de estudo ativo... Na tua época já tinha videoaula? Já era essa segunda videoaula? Tinha, assim, era aula presencial, o curso que eu fazia, e eram ótimas as aulas, assim, eram muito boas, mas eu não sou uma pessoa de aula. Eu sou uma pessoa, eu tenho sono, eu tenho eu tenho que me adaptar um pouco, assim, eu sou uma pessoa que tem que fazer pausas frequentes para conseguir descansar e chegar dando o meu total. Eu acho que a partir de um certo momento, né, existe até, também tem estudo sobre isso, né, de tempo aí que você consegue de fato focar. E depois desse tempo eu falava, não, agora não faz mais sentido eu estar aqui, sabe? Por muitas vezes a aula era muito longa para que isso acontecesse. Mas assim, o material era excelente, não acho, mas a orientação que eu tinha não se adaptava para mim e para vários dos nossos alunos. Então, eu fiz tudo errado nesse último ano. 6º ano foi um monte de bobagem, assim, cara. Isso hoje eu olho e falo... saúde mental? Prejudicou bastante, assim, foi um ano... ansiedade, né? Voltou a ansiedade ou não? Já estava controlado? Não tanto, porque eu tive, cara, minha terapia, assim, é até estranho falar, não era bem uma terapia. Não era nem uma psicóloga, é uma pessoa de Belo Horizonte. Eu ia para lá com alguma frequência, eu trabalhava, pegava estágio para conseguir ir lá, e ia uma vez, às vezes eu fazia uma semana e tudo, era uma coisa muito mais... É até difícil explicar. A Jane é uma excelente profissional, ela é médica, e ela propõe uma coisa de desenvolvimento pessoal muito grande, sabe? Assim, desenvolvimento coletivo, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento filosófico e de desenvolvimento humano mesmo, assim. Então, isso me possibilitou, me deu ferramentas para eu perceber que, às vezes, os problemas não eram tão grandes, o foco tinha que ser outro, o que eu realmente estou querendo alcançar, diminuir um pouco essa competitividade, porque muitas vezes a gente tem, né? A gente focava muito em... Eu fiz um shift entre ser a melhor e ser melhor. E eu acho que, às vezes, a gente foca muito em ser a melhor e em ser a pessoa que, você quer ser o primeiro, você quer ser visto pelos outros como melhor, ou você tem uma questão de se desenvolver. E aí eu fui muito para esse lado e acabei me possibilitando aí no último ano de eu falar, não, cara, eu estou me estudando para residência para ser uma médica melhor, e não para conseguir um troféu, e não para ser aprovada e, sei lá, o que os outros estão esperando de mim. Isso deixou de ser um problema como era no ano do vestibular, entendeu? Então, isso não foi um problema tão grande, mas óbvio, se você para ler absolutamente todas as apostilas e fazer coisas, assim,
Óbvio que eu já tinha reparado que não estava fazendo sentido, que eu não estava retendo. Mas se você começa a insistir nisso, você sabe dentro de si que isso não está te fazendo resultado, você fica desestimulado, porque você fala, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Deixa de ser uma coisa prazerosa. Então, foi um ano ruim nesse sentido. Perfeito. E é muito, muito legal tu falar isso, porque isso acontece muito no vestibular também. Eu lembro da minha época, acontecia muito isso. Quando eu comecei a estudar, eu fiz basicamente o que tu falou aqui, João. Com a apostila, ler todas as apostilas, ver todas as aulas, dominar todos os conteúdos. E aí, para depois eu ter base, né? A base, eu tinha medo de fazer questões, não, vou zerar as questões, eu preciso de base, e depois eu vou fazer as questões. Isso acabou, fez eu perder um ano de preparação. Depois, no outro ano, quando eu comecei a fazer um estudo direcionado, ter uma agenda de revisões, e estudar por questões, foi o ano que eu consegui aprovar com bolsa 100%. Então, é muito legal tu falar isso, porque acho que muitas pessoas sofrem, tanto o pessoal do vestibular quanto o pessoal que é estudante de medicina sofre com isso. Porque assim, Joana, qual que é a métrica? Não, meu professor ele deu uma aula top, uma aula maravilhosa. 1 hora e pouco ali, por exemplo, cardio, né? Deu 1h30 de cardio, uma aula top, super didática e tal. Só que assim, 2 dias depois eu já não lembro mais. Então não importa se a aula dele é boa. O que importa é eu lembrar do conteúdo no dia da prova e acertar a questão. Exatamente. E tem várias formas, né, que a gente começa a quebrar isso. A gente fala muito de estudo ativo dentro da Medway. É você saber o que você vai procurar. Quando você começa a pensar de uma maneira mais crítica sobre o que você está estudando, as coisas começam a fazer sentido. E é por isso que eu reforço, assim, quem está ao longo da faculdade, estude o que o seu paciente tem, porque você vai ter um raciocínio crítico muito mais eficiente. Você vai extrair daquilo ali o que realmente importa. No caso da residência, é o que realmente cai. Então, no caso do paciente, é o que ele tem e como você vai resolver aquele problema. Quando você começa a entender que nem tudo que está ali, você não tem que saber todos os detalhes de epidemiologia, você não tem que saber o detalhe do detalhe da nota de rodapé. Tem prova que vai te cobrar? Isso tem. Mas, assim, você tem que saber o que a instituição que você busca vai te cobrar. Você tem que saber qual a linha de raciocínio que você tem que seguir. Então, isso eu não tive, assim, até, olha só que parada bizarra, a gente fala hoje muito de estudar fazendo questão antiga, né? Fazendo prova. Pega a prova e faz. E, cara, eu quase não fiz isso em 2016, eu nem lembro se eu cheguei a, sei lá, fazer 10 provas antigas, talvez nem isso. E aí, é até interessante, em 2019, eu optei por fazer outra residência, eu optei por fazer neurologia acesso direto, não neuropediatria, como eu tinha programado, depois eu conto para vocês por quê. Mas, basicamente, em 2019, eu olhei para trás, eu falei, vou aceitar essa jornada de novo, vou fazer tudo de novo. E aí, quando eu comecei, eu fiz cursinho, quando eu comecei a olhar o cursinho, eu falei, bicho, eu já ouvi essas coisas em algum momento da minha vida? Se eu já estudei ginecologia, obstetrícia, em algum momento, nada. Sabe o que é nada? Assim, coisas básicas da GO, parecia que eu nunca tinha estudado na minha vida. Eu falei, Jesus amado. E aí a minha casa até foi um momento meio de desespero, assim, eu falei, meu Deus, eu ri um pouco, porque eu estava já em outro momento mais relaxado, e falei, cara, olha o trabalho que eu vou ter para voltar esses negócios, sabe? Então, assim, foi meio bizarro. E em 2019 eu contei com uma mentoria. E aí foi o que me possibilitou fazer uma mudança, assim, total de shift, de mindset, de tudo, por conta de um amigo meu que já era muito envolvido com o processo. Perfeito. Ele já tinha passado na USP, que era a prova que tu queria, tu foi lá e comprou a mentoria dele, isso? Ele não vende, mas ele é muito amigo meu, ele formou comigo na faculdade e ele fez USP, ele fez oftalmo, ele passou em oftalmo na USP, desistiu, depois ele foi prestar outras residências, assim, passem todas com nota, tipo, 90, muito, ele tirou no ano dele 90 na USP, se eu não me engano, uma nota cavalar, assim, surreal. E ele me direcionou muito nesse aspecto. E aí eu lembro que eu tomei essa decisão no meio do ano, né, de mudar de área radicalmente, foi em maio. E aí eu falei, meu Deus, mas será que vai dar? Assim, eu tô muito enferrujada. E aí ele virou e falou, olha, vamos começar a situar a sua vida. E eu lembro que eu tive a coragem... fala. Qual que foi a recomendação dele, assim? Então, aí ele virou e falou, vamos primeiro situar, vamos traçar aqui o que está a tua vida agora. E eu lembro que eu tirei quase que um mês para organizar a minha vida. Assim, eu já tinha pouco tempo, mas eu falei, cara, isso aqui vai ser fundamental. O que é para organizar a minha vida? Quanto tempo eu planejo estudar por semana? Qual vai ser minha métrica de estudo, né? O que vai me direcionar?
É ler a apostila? Assim, foi um mês perdendo esses bloqueios. Eu preciso ler todas as apostilas não preciso ler todas as apostilas, na verdade, preciso ler muito pouca coisa. Quantas questões eu vou fazer, quantas provas eu vou fazer, e aí eu tomei a decisão, né? A minha métrica principal, a gente até usa muito esse termo em algumas coisas de marketing e tal, é North Star Metric, né? Qual que é a sua métrica norte, a principal, a métrica das métricas? A minha métrica das métricas foi o número de provas realizadas, provas das instituições que eu gostaria ou semelhantes. E aí, cara, assim, o que eu tinha feito no ano anterior, que era fazer todas as apostilas, no ano anterior não, 2016, era ler tudo. Agora eu vou fazer todas as provas, entendeu? Então, eu falei, olha, pelo menos 40. Eu fiz muito mais que 40, eu botei até uma meta baixa para mim. Mas a galera às vezes fica surpresa, né? Muita gente me pergunta lá na Medway e fala, Jô, mas como é que você fazia? Eu tô fazendo 2 provas por semana, tá bom? Cara, eu fazia 1 prova e meia por dia. E eu me falo, minha querida, não tá bom, dependendo da fase que você tá, né? 2 provas por semana no início do ano tá tudo bem. Na boca do gol, não tá bom. Você tem que dar um... Depende, né? Claro, se você já fez muita prova no início do ano, tá bom sim. A gente às vezes nem orienta a fazer tanta prova no fim do ano, porque a pessoa já fez, já tá fazendo, mantendo o ritmo constante. Mas eu, que precisava correr atrás de prejuízo, cara, teve nem talvez. Eu recomendo para os meus alunos 20 provas por ano, para conseguir passar em medicina, 20 provas. E eu vou aumentar esse valor aí. Joana, e assim... muitas pessoas, quando eu falo assim, tem que fazer simulado desde o primeiro dia de preparação. Muitos, mas eu não tenho base. Sim. Tu também tinha essa crença limitante? Aí eu não posso fazer... Porque assim, a nossa visão da questão é o quê? Não, eu tenho que fazer questão para acertar. Porque a função da questão não é essa. A questão mostra uma pessoa que construiu uma questão botando elementos dentro dessa questão para você errar. Então, se eu pensar dessa forma, eu vou estudar pela questão. Então, o simulado não interessa se eu tenho base ou não. Tu tinha também essa mentalidade no início da tua preparação para passar na USP? Totalmente. Em 2016, na UFRJ, né, porque eu fiz em 2016, foi para passar na UFRJ em pediatria, que eu passei. No fim das contas, fiz tudo errado, mas passei. Pediatria tem uma nota de corte mais baixa, mas assim, não recomendo para ninguém. Assim, passei sufocada e tal. Não vale a pena a aprovação por causa da tua saúde mental, né? Não vale a pena. Exato, não. E ano passado foi totalmente diferente, assim, foi um dos anos mais incríveis da minha vida, assim. Apesar de eu estar estudando 14 horas... Ano passado, eu esqueci que a gente já virou, já estamos em 2021. 2019, assim, estudava 14 horas por dia, 12 horas por dia, em horas líquidas, isso traduzia em 8 horas líquidas de estudo de fato. Eu tinha muito essa mentalidade de metrificar quanto que eu estudava de fato, né? Não é a pausa que eu fiz para olhar o celular, a pausa que eu fiz para ouvir uma música. Eu usava aplicativos para metrificar, uso até hoje, funciona muito dessa forma, para de fato o tempo que eu estou imersa naquilo está sendo um tempo de 80% a 100% da minha produtividade, idealmente 100%. Então, eu tinha muito essa mentalidade. Isso me ajudou muito. E aí, voltando no que você falou, tinha totalmente, né? Em 2016 eu não fazia simulado, eu não fazia prova antiga justamente porque eu sentia que nunca era o momento, eu nunca ia dar o meu melhor, porque eu tinha sempre que estar estudando alguma coisa. E, na verdade, hoje eu preconizo uma coisa totalmente diferente lá dentro da Medway. A gente fala que um dos passos do estudo ativo é justamente fazer uma trilha de questões antes até mesmo da aula. Então, assim, tem uma aula de trauma, como foi agora terça-feira, a gente deu uma aula de trauma dentro do Extensivo São Paulo. A gente monta uma trilha pré-aula, uma trilha de questões selecionadas pelo nosso time de professores, para o aluno já entender o que ele precisa dominar ali. Até porque a gente está num momento que o cara já viu isso na faculdade. Em algum momento, algum contato com a matéria, ele já teve. Quando ele se expõe às questões, ele entende o que é cobrado, o que eles gostam de abordar mais, qual é a linha de raciocínio e mais, o que ele tem de dúvida. E aí isso torna o consumo da aula e o consumo das apostilas muito mais produtivo. Você não fica ali só lendo uma coisa passiva e não faz nenhum link, não vai sinapse aí no meio do caminho. Não existe esse... você não junta 2 informações. Conexão é uma forma muito importante de você entender as coisas, né? Então, hoje é totalmente o contrário. Eu oriento simulado, prova antiga muitas vezes, já desde o início. Vai ter muita coisa que você não sabe, você vai começar a ir mal, mas com o tempo a sua evolução vai ser muito mais rápido do que, de fato, você só ficar lendo e consumindo conteúdo passivamente. Perfeito. E Joana, cara, essa parte aqui do podcast vale ouro, né? Porque
Eu vejo tantas pessoas cometendo esse erro, assim, que é absurdo. E aí esse erro custa para elas dinheiro, né, tempo e a saúde mental, que é o mais importante. Então, pessoal, vocês que estão escutando, se não entendeu o que a Joana acabou de falar aqui, anota. Eu anotei aqui para não me esquecer, porque eu posso confiar na curva do esquecimento, né? Depois eu posso esquecer, então eu gosto de anotar tudo, né? Eu tenho TDAH, né? Então eu anoto todas as coisas, porque... então eu tô toda hora anotando aí as coisas para mim não esquecer, né, e ter uma aprendizagem maior. Joana, eu mencionei agora a curva do esquecimento. Como que tu fazia as tuas revisões? Porque nós vimos aqui, então, que do 2016, você focou mais, então, no cursinho, na apostila, né? Tu era muito mais passiva, né? Quase 100% passiva. Muito. Mas assim, tu conseguiu passar, porque a nota de corte da PED é um pouquinho menor, mas isso te destruiu a tua saúde mental. 2019, você já pediu orientação de uma pessoa que tinha passado na prova que tu passou, que esse é o grande diferencial da Medway, né? Eu virei fã lá do pessoal, porque vocês passaram onde eu quero passar. Então, se eu quero chegar onde vocês já chegaram, eu vou seguir vocês, não vou seguir outras pessoas que não passaram, né? Ele pegou a orientação desse teu amigo, ele te orientou a fazer questões. E como que era a tua organização? Então, tu fez 40 provas e tu via, então, primeiro a questão, depois tu fazia resumo. Como que era a tua agenda de revisões? Eu tive muito pouco tempo, assim, é uma coisa que eu sempre gosto de considerar, né? Eu tive, pouco mais de 4 meses, 5 meses ali, até a data da prova, né? Quando eu realmente engrenei no estudo, quando eu realmente abri mão dos meus plantões, abri mão de um monte de emprego para, de fato, focar, né? Ali na reta final, eu mantinha 12 a 24 horas de plantão semanais, sempre pingava uma coisa ou outra, Jô, faz mais 6, faz mais não sei o quê, mas rarissimamente eu passava de 30 horas de trabalho por semana, até porque eu já tinha que juntar também um pé de meia para vir para São Paulo, mas eu não queria prejudicar meu estudo, então esse foi o equilíbrio que eu encontrei. Então, assim, se você perguntasse para mim, pô, Joana, você organizou super sua agenda de revisão? Não, porque o que eu falei, para dar tempo de bater a minha meta de provas, a revisão, assim, foi um pouco deixada em lado. Só que eu reparei... Exatamente. A prova era a revisão, as questões eram a revisão, e a partir do momento... isso é uma confusão que as pessoas fazem muito, né, Léo? Eu preciso revisar, eu esqueço tudo que eu leio. Eu tenho que estar sempre revisando. Mas será que você aprendeu no primeiro momento? Assim, será que você, de fato, internalizou aquilo e aquilo fez sentido para você? Porque muita gente chama de revisão, na verdade, é um primeiro contato com a matéria, porque o primeiro estudo foi meio passivo, não fez muito link, então acaba que você nem entendeu muito o estudo. E eu tinha um hábito muito grande de quando eu entendia, quando eu estudava, como eu trabalhava longe, pegava muito carro, trânsito do Rio de Janeiro, eu tinha um hábito, olha que loucura, né? Eu pegava o meu Telegram e gravava um áudio para mim mesma, me explicando o conteúdo. Assim, às vezes eu nem ouvia, eu nem reouvia, a não ser que eu tinha muita dúvida. Mas quando você faz isso, esse era o meu resumo, sabe? Eu olhava e falava, puta, eu realmente entendi. Ou então, não. Ficou uma dúvida. Cara, eu pegava, às vezes eu nem gravava o áudio, eu gravava só as dúvidas, e as dúvidas eu ouvia. Eu tava, pensando ativamente em alguma coisa, ouvindo podcast, fazendo alguma coisa. Aí eu abria lá e falava, eu fiquei com dúvida nisso na matéria. Cara, você direciona o teu estudo, você fala, porra, agora foi. Aí você depois vai olhar e falar, não, eu tenho que bater essa dúvida aqui que eu tinha. Então isso foi a maior parte da minha revisão, sabe? Não usava aquela tabelinha de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias... Isso aí, eu só flashcard que repete, isso aí eu só uso para uma coisa, para aprendizado de idioma, única coisa. Porque assim, a residência médica raríssimas vezes vai te cobrar uma coisa tão pontual que você consiga com o flashcard abordar na profundidade o que vai ser cobrado. Então assim, a não ser que você esteja querendo literalmente enfiar na tua cabeça um monte de palavra que não faz sentido, como é com o aprendizado de idioma, eu não vejo muito, não é um método que eu me adaptei, entendeu? Então, isso aí. Então, prova, perfeito, incrível, porque eu recomendo para eles uma prova por semana e fazer uma revisão, no final do teu dia, você fazer, criar uma consciência do que tu estudou, porque senão tu fica aquela avalanche de conteúdo na tua cabeça, tu não se localiza. Então, eu recomendo para eles. Fechou o teu dia de estudo, chega no final do dia, antes de tu relaxar, ver a tua série Netflix,
meio que pensa, pô, hoje eu estudei, né, no caso deles é vestibular, né? Ah, estudei história, estudei física, estudei biologia, isso, e deu. No outro dia, eu desenvolvi um método que chama método Folha, João, que é baseado no funcionamento do córtex pré-frontal, e é basicamente você puxar aquelas informações da sua cabeça e colocar no papel. Então, tu acorda de manhã, antes de tu começar uma nova sessão de estudo, você meio que escreve aquilo que você estudou no outro dia. Então, tu estudou lá, estudou patologia, estudou cardiologia, estudou neuro, tu escreve, neuro, estudei lesão no neurônio superior, estudei lesão no neurônio inferior, era um AVC que pegava tal artéria e que tinha tal lesão. Aí, patologia, tal coisa, tu escreve sem olhar o teu resumo, sem olhar livro, sem nada, né? Foi uma estratégia que eu desenvolvi para mim, porque eu tinha, como tu mencionou, eu tinha muito pouco tempo para estudar, eu tinha só 4 horas para estudar. Então, eu não podia ficar vendo videoaula, perdendo muito tempo, revisão de 15 dias, revisão de 30 dias, isso aí só ia atrapalhar a minha vida, né? Então, é muito legal o que tu falou, porque conversa, né? Ô, Léo, e tem uma... Eu tô toda coçando, porque eu tô com uma baita de uma rinite, perdão, e aí tá dando uma prurida aqui geral. Isso é uma coisa interessante que você comentou. Por quê? Porque isso dá muito trabalho. Você chegar no final do dia, arranjar força para rever, às vezes é uma coisa chata, às vezes é uma coisa que cansa. E quando você tem uma apostila para ler, é muito mais fácil. Você vai lendo os conteúdos. Gente, estudar, o estudo certo, né? O estudo da forma certa, dá um trabalho do cão. Te cansa. Às vezes você chega no fim do dia, você vai dormir, você desmaia. Assim, eu chegava tipo, cara, eu tô muito cansada. E dá uma exaustão, mas ao mesmo tempo você sente que dia após dia isso vai ficando mais fácil. Isso vai se tornando a única forma que você tem de aprender as coisas. Isso você leva para muitas áreas da sua vida, sabe? Se você aprende a estudar, não se restringe a estudar para vestibular, a estudar para faculdade. Você começa a ter um senso crítico, vai se aplicar quando você for escrever um artigo, vai se aplicar quando você for, sei lá, estudar alguma outra coisa que você esteja interessado. Então, mas cansa. Eu acho que isso é importante comentar, porque dá um esforço, né? Você parar, isso que eu fazia no meio do trânsito, vou gastar meu tempo, ficar aqui reestruturando tudo. Cara, cansa, às vezes você fica com dor de cabeça, mas é o único jeito hoje que eu vejo de realmente entender, né? Perfeito. E porque, assim, às vezes tu tem que... tu falou ali de produtividade, né? Tu dava 8 horas líquidas por dia, usava aplicativos de produtividade. Porque a produtividade, né, é você reter o conteúdo e você lembrar ele. Não é quantas horas você vai estudar, né, Joana? Exato. Então, isso que tu mencionou, né, de ser mais ativo, e tem várias evidências. Eu tenho aqui uma caixa cheia de artigos científicos, porque as minhas aulas sempre gostam de trazer artigos científicos para já trazendo eles para esse mundo, né, uma medicina baseada em evidência, né, porque tem muito coach, autoajuda, essas coisas, e eu prefiro trazer uma linha mais científica, né, para embasar e a gente entender a neurobiologia do cérebro. Então, o que acontece? Você acaba estimulando mais o seu cérebro, tu lembra mais do conteúdo e você é mais produtivo e tem mais tempo para tu descansar, para ver a tua série, porque isso é importante também, né, essa parte social. Lógico. Assim, é uma coisa que a gente até comenta na Medway, não espere que o seu ano de preparação, isso vale para o vestibular, isso vale para a preparação da residência médica, não espere que ele vai ser um ano equilibrado. Não vai ser, você não vai estudar o tanto que você gostaria, hoje dá pouquinho, e vou fazer um exercício, 2 horas de exercício todo dia, vou sair com meu namorado, com a minha namorada, vou pro parque. Não vai acontecer, assim, não espere isso, não é isso o caminho, não é isso que a gente está falando aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, você tem que ter uma base, até para aquilo ali fazer sentido. Eu sou uma pessoa, peraí, deixa eu só rapidinho. Eu sou uma pessoa relativamente ansiosa, tá muito melhor evolutivamente, mas eu sempre tenho isso, tipo, poxa, se eu sinto que eu não fiz no dia alguma coisa que eu gosto muito, eu sinto que aquele dia foi meio desperdiçado. E tem dias que você não tá afim de estudar. Então, assim, tem dias que, putz, eu queria ter, sei lá, lido meu livro, assistido minha série, saído, dado um pulo no Ibirapuera, não sei. E eu acho que isso é importante, sabe? Você tem que estabelecer um equilíbrio, entre aspas, possível. Então, assim, o que eu gosto de fazer é ter uma recompensa pequena. Assim, por mais que eu trabalhe igual uma condenada, e hoje em dia eu trabalho muito, eu sempre tiro uma meia hora. Hoje em dia, minha fuga, né? Eu não gosto de chamar de fuga, eu gosto de chamar de projetos pessoais, porque não é uma fuga, não é uma coisa que você faz meio... eu faço só para distrair. Não, é uma coisa que eu faço porque eu realmente sou apaixonada e me torna muito mais feliz e muito mais... dá um pouco mais sentido para isso tudo. É a dança. Então, independente, meu dia tá um caos,
eu tiro, vocês estão até vendo meu espelho aqui, eu tiro meia hora para dançar. Não quero nem saber. Às vezes eu dormi mais tarde, meu vizinho me odeia, mas isso aí é inegociável para mim. Eu acho que coisas, principalmente assim, tem duas coisas que eu pontuo muito, assim, quando a gente fala de entrevista lá dentro da Medway também, né, que médico às vezes não passa muitas entrevistas de emprego, a gente se banana. Eu falo muito desse poder dos projetos pessoais serem coisas ou criativas, no sentido de criar, no sentido de criação, não só passiva, né? Assistir série é ótimo, eu também gosto, mas por vezes eu não me sinto tão realizada como, sei lá, vou desenhar, vou criar uma coreografia, vou criar alguma outra coisa, vou escrever, vou criar um bordado, sei lá, assim, tanto as partes criativas quanto as partes físicas, pela questão de endorfina, pela questão de organização, assim, cortisol, etc. Toda a parte hormonal envolvida com a medicina fisiológica, fisiologia do esporte, eu acho que são coisas importantes. Então, assim, essas duas coisas são coisas que eu dei um jeito de não perder. E, claro, parte social, né? Nós somos seres sociais. Não, por mais introspectivo que você seja, você precisa... Os encontros da Medway lá. Exato. Perfeito. E Joana, a gente esqueceu aqui de fazer uma transição aqui para eles entenderem a lógica. Então, tu sai da faculdade de medicina, pega o teu CRM, já passa direto, né, para pediatria, isso. Faz os 3 anos, né, daí isso daria mais ou menos 2019, isso. E aí você resolve fazer a transição de carreira. Eu até estava conversando com um professor meu esses dias, que ele falou que é muito comum isso, né? Porque o estudante de medicina, ele não tem uma vivência, e o futuro doutor esquece é para isso, né? É para mostrar para o cara meio que entender o que o pediatra faz, o que o neurologista faz para ele tomar uma decisão melhor, né? Um dos nossos propósitos com o podcast. E aí tu fez a transição, que é comum, né? O cara, até o teu amigo que comentou, né? Ele fez oftalmo e depois ele trocou, né? E aí eu queria te perguntar qual foi a lógica, né, de você estar na PED, estava trabalhando, estava tendo um bom salário, você fazer uma transição para tentar neuro e vir para São Paulo, porque tu estava no Rio, né? Sim, total. Não, eu acho. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Eu acho isso muito legal. Assim, tem muita gente que me procura e fala esse relato que gosta da Medway porque ela possibilitou que a pessoa percebesse que a medicina não é necessariamente aquela coisa dentro da caixinha que a gente está acostumado. A gente está acostumado a entrar no vestibular, aí você acha que está tudo bem, está tudo resolvido, aí você vê que não é bem assim, aí tem a residência, você faz uma residência, aí você abre um consultório, aí a tua vida acabou. E muitas vezes, assim, a gente tem muito isso, né? Tem muita gente que entra na faculdade de medicina, às vezes não se adapta, mas segue aquilo ali e fala, eu não sei se é bem isso, e eu não sei se eu vou ser feliz. E a medicina é uma das faculdades mais amplas que existe, assim, na vida. Ela te dá ferramentas que você não tem em nenhum outro lugar, até de compreensão humana. Então, eu gosto, a galera gosta, porque assim, lá na Medway eu tive essa trajetória que você resumiu muito bem aí. O Alê e o João, que são os 2 dos fundadores da Medway, eles fizeram residência em clínica médica na USP e depois eles fizeram residência em gestão hospitalar no Einstein, aqui em São Paulo. E aí, junto com o Mica, eles fundaram a Medway. Então, assim, hoje, a maior parte dos médicos lá da Medway não está atuando, não dá plantão, não trabalha mais com assistência, mas todo mundo é extremamente feliz sendo professor, cuidando, assim, gerenciando uma empresa, indo mais para esse lado. Cara, a gente teve que aprender um monte de coisa, marketing, didática, retórica, tudo isso aí, mundo, parte financeira, parte... Puxa, como gerenciar um produto, como você entrega... Oi? Imposto? Tudo. Não tem nenhuma aula. 6 anos, pessoal. 6 anos de medicina, não tem nenhuma aula sobre imposto. Deveria ter. Não tem. Pois é. Tem sobre como é que você investe. Nada disso tem, né? Como é que... Educação financeira não tem. Isso é uma das maiores falhas aí da faculdade / da escola, né? Acho que a gente sai muito cru nesse aspecto e a gente se torna muito refém dos plantões, etc. Então, assim, eu acho interessante, é um recado assim, de coração que eu queria dar. A medicina não está longe de ser uma caixinha fechada. A caixinha fechada é a nossa cabeça. A gente enxerga, e acho que o próprio Léo, assim, sou extremamente feliz pelo trabalho que você está fazendo, sabe, Léo? Isso é uma coisa... Poxa, eu na 3º ano da faculdade, eu não tinha a menor ideia
do que eu poderia fazer com isso? É uma ferramenta de ajuda para outras pessoas, né? A gente pensa muito em ajudar o paciente, mas por que não ajudar outros médicos? A gente está muito parecido nesse aspecto, então, ou outros estudantes de medicina. Então, a medicina te possibilita basicamente fazer quase qualquer coisa. Eu não gosto de clinicar. Cara, vai trabalhar com pesquisa. Eu gosto de dar aula. Vai dar aula. Eu gosto de trabalhar com gestão. Vai fazer gestão. Eu quero sair do país. Tá, não é o caminho mais fácil, mas, cara, se prepara para isso. Vai fazer STEP, vai fazer residência fora do país, vai fazer um doutorado de sanduíche, vai fazer o que você quiser, vai montar um infoproduto, vai estudar marketing, sei lá, maluco. Né? Literalmente, só depende de você traçar o seu caminho dentro da medicina. E você pode também seguir o caminho tradicional, não tem problema nenhum. Eu quero ter um consultório, eu quero ter uma clínica, eu quero ter uma clínica popular, eu quero trabalhar em UTI, eu quero trabalhar em pronto-socorro, eu quero trabalhar com ambulatório. Eu não sou uma pessoa de ambulatório, eu descobri isso na residência. Eu gosto de CTI, eu gosto da porrada, eu gosto do pronto-socorro com a criança grave. E tudo bem, cada um é um jeito, sabe? Não se deixa enganar por pequenas coisinhas. Eu falei só 3% do que a medicina te possibilita fazer. Você pode ter certeza que o caminho que você inventar vai ser possível. Dito isto, eu fiz a pediatria e eu tinha aquele sonho muito grande de fazer a neuropediatria e eu descobri ao longo da neuropediatria que não era bem aquilo. E aí entram algumas coisas, né? Ao longo da residência eu descobri que eu era uma pessoa muito mais CTI. Pronto-socorro eu até gosto, mas eu acho um pouco estressante demais, não é muito o meu perfil. Mas CTI era a minha paixão, assim, cara. Amo. Gosto muito de enfermaria também. Ambulatório não é muito a minha praia, eu acho meio chato, eu esqueço o que o paciente tem, até a gente está falando do DDH, eu converso, e às vezes na semana seguinte eu tenho um reconhecimento facial péssimo, e às vezes eu esquecia o nome do paciente, esquecia as histórias de vida, e eu falei, gente, eu não dou para isso não. E aí eu comecei a ter uma certa aversão, e a Neuroped, ela é muito ambulatorial, e eu achei, né, que pede Neuroped, opa, o melhor dos dois mundos. E não era bem assim, né? A neuropediatria, a questão do... Você imagina, assim, quem já teve uma vivência quem já viu House, quem já viu Grey's Anatomy, martelinho, né? Tipo, cara, como é que você vai martelar uma criança, sabe? Tipo, a criança vai chorar, a criança vai espernear, a criança não vai desconcentrar, que é necessário para a gente fazer um exame adequado, neurológico. É muito difícil fazer um exame neurológico adequado. Eu valorizo demais o trabalho do neuropediatra. Eu acho um trabalho lindo, mas que não era para mim. E aí eu falei, opa, ferrou. E aí no fim do primeiro ano eu falei, meu Deus, mas eu estou entrando na PED só para fazer isso. Não tinha nenhuma outra subespecialidade que me encantasse tanto, tirando CTI. Eu pensei muito em fazer CTI, só que eu não queria muita qualidade, eu não achava que era uma especialidade que ia dar a qualidade de vida que eu gostaria. Isso é uma coisa que eu falo, vou viver de plantão. Eu tenho uma dificuldade imensa de dar plantão noturno, assim, eu não consigo dormir, então acaba que você fica destruído 2 dias depois. Eu emagreci durante a residência, eu já sou uma pessoa magra, eu fiquei ainda mais magra, eu falei, não é isso que eu quero. Teve burnout? E aí, não cheguei a ter burnout, eu gostei muito da residência, mas eu já estava num outro momento, assim, mais tranquilo, tive perrengues bizarros, assim, brabo, assim, putz, você começa, né? Quando você começa a ter responsabilidade médica, você vê os erros que você comete, você vê suas limitações, é difícil, não é fácil. Você perde paciente por coisas que você poderia ter feito e não fez. Isso é muito difícil, faz parte do aprendizado. Não tive burnout, mas não queria fazer CTI, né? Cheguei nessa conclusão, apesar de ser a coisa que eu mais gostava de estudar, vivia no CTI, cara. Passar a visita, acabou meio-dia, eu ficava até 6 horas da tarde para fazer procedimento, para pegar a mão, para entender os pacientes. E era apaixonado. Todo mundo do CTI falava, não, Joana, você vai vir, 2020 você vai estar aqui. E foi uma dúvida muito grande que eu tive. E aí eu tomei um ano para não fazer, eu falei, não vou fazer, vou tirar o que eu quero fazer da minha vida. E aí eu peguei um pouco de cada lugar, eu acho muito interessante, né? Tenha experiência, tente buscar o máximo de experiência possível para ver se de fato é aquilo que você quer. E aí eu trabalhei na enfermaria, trabalhei no Hospital Excelente, lá no Rio de Janeiro, uma porta incrível aberta por uma amigaça minha, Gisele. Trabalhei no hospital fascinante lá, fui apaixonada de trabalhar lá, gostava muito do Hospital Vitória. Além disso, trabalhei como preceptora de uma faculdade lá do Rio de Janeiro, que era a Souza Marques, uma faculdade particular excelente lá no Rio. Eu fui professora substituta por um curto período de tempo em segmento ambulatorial, então me possibilitou olhar tanto o ambulatório quanto essa parte de experiência de didática e de didática mesmo, né, de ter um aluno ali contigo, e
CTI eu não trabalhei, mas eu vivia ali, tipo, como eu trabalhei no pronto-socorro da UFRJ, era quase um CTI. Isso aí não fazia muita diferença. Se trabalhei, pegava os plantões de pronto-socorro. Então, assim, eu tentei fazer tudo. E aí eu olhei e falei, eu acho que eu quero fazer neuro. E aí foi quando eu tomei essa decisão, eu falei, olha, eu sinto falta de tudo aquilo que eu comentei, eu sentia falta de trabalhar com adulto, até hoje eu gosto muito de trabalhar com adulto. Mas ao mesmo tempo eu prefiro trabalhar com criança, isso é interessante. E aí eu falei, eu gosto das patologias, eu gosto de uma anamnese, um exame físico completo, uma anamnese completa, e aí eu tomei essa decisão. E aí eu optei pela neuro na USP, porque eu tinha feito um estágio na USP em 2018 na pediatria, rodei na neuro de adulto e fiquei encantada. E aí eu falei, não, tem que ser lá. E aí foi essa a decisão. No Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E aí eu tomei essa decisão. Tá, daí tu passou, e então, aí é isso. Daí tu passou em primeiro lugar na USP. Pode falar um pouquinho para nós como é que é a prova da USP, porque ela tem prova prática também, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é só a prova teórica, né? E depois tu tem uma entrevista. E aí tu já entrou na residência. E a USP não, a USP tem a prova teórica e a prova prática. Pode explicar para nós um pouquinho como é que funciona? Posso, claro. Foi minha primeira experiência com prova prática também. Eu tive muito pouca prova prática ao longo da faculdade. Eram as provas que, na verdade, eram provas orais e eles chamavam de prática. E aí, nesse rolê, né, foi assim que eu conheci a MEDA, inclusive. Eu comecei a estudar, fiz todo o direcionamento ali com o auxílio daquele meu amigo. E muito sangue dado, assim, não... Para ser bem sincera, Léo, se alguém me perguntasse em julho, pô, Joana, você acha que você passa? Eu ia falar, óbvio que não, gente. Eu dei 5 meses, é claro que eu não vou passar. Eu não sou assim, uma gênia, não tem nada assim. Eu sou uma pessoa normal. Eu lembro muito de uma experiência que eu falava com um amigo meu. Eu falava, gente, mas por que eu vou passar, sabe? Tá todo mundo se dedicando igual, tá todo mundo se matando de estudar. Só que ele falou muito isso, cara, mas você tá estudando de uma maneira muito diferenciada, sabe? Você tá numa pegada direcionada. E isso aí foi o que me possibilitou. Mas o principal mesmo foi a prova prática. E aí eu fiz o curso da Medway, né, o CR Medway, que é o nosso curso de prova prática, é um dos cursos que a gente oferece. Eu fiquei maravilhada com o trabalho dos meninos, assim, abriu minha cabeça enormemente. E aí eu estava na primeira fase fora das vagas, eu fiz o online só. Tem online e tem a modalidade presencial. E aí eu acabei não fazendo presencial, porque eu tinha que vir para São Paulo, eu estava economizando dinheiro. E a online é tão boa que eu falei, não, eu acho que eu dou conta. E aí eu fiz, e aí eu pulei de 10º para primeiro, assim, minha nota da prova prática foi 20 pontos acima do segundo colocado, e eu acreditei muito isso à MEDA, e aí eu conheci os meninos, fiquei encantada, e depois eu fui convocada aqui para participar do time. Então a prova da USP é uma prova a prova teórica, né, muito calcada em raciocínio, é uma prova difícil pra caramba. Tu lembra essa nota? Uma prova que... Lembro, eu tirei 74 nas duas, na primeira e na segunda fase. E na entrevista eu tirei 10. A entrevista vale pouco, mas a entrevista envolve muito, assim, inteligência emocional, saber se conhecer. Assim, eu sabia que eles iam me perguntar por que carambas você fez pediatria e está querendo fazer neuro. Então, você tem que ter as respostas na ponta da língua, você tem que... A gente fala isso muito lá na MEDA. Olha o currículo? Olha. Olha o currículo. Olha, sim. Depende... Cada especialidade faz uma entrevista diferente. A da neuro é muito voltada para desenvoltura pessoal. A da clínica é muito voltada para currículo mesmo. Tem uma pontuação bem especificada no edital. E isso aí é importante. A neuro também é importante currículo, mas eu tinha claras falhas, assim, tipo a ausência de publicação numa revista. Mas aí você compensa e assim, eu tirei um 10, meu internato era de 1 ano e meio. Eu não botei referência de inglês, porque eu só tinha feito um cursinho de inglês, me churuca ali no ensino médio. Só que eu sou boa de inglês, só que eu falei, não vou pôr, porque vai que ele fala, você não tem comprovação e acha feio, enfim. Eu falei, não vou pôr, não. E ainda assim, eu tirei 10, então esse ponto, né, de desenvoltura é bem importante. Tá. E tu pode explicar para nós a prova prática, tipo, só para eles terem uma noção, era um caso clínico, claro. E aí tu rodava nas estações? Claro. A gente provavelmente esse ano deve voltar... Em 2020 não teve tanta prova prática, né? Teve várias instituições que cancelaram, a USP foi uma dessas, em função da pandemia por Covid-19. Esse ano a gente imagina que elas voltem, porque a prova prática é uma etapa que é muito valorizada pelas instituições aqui, São Paulo, Paraná, Brasília. A prova prática seleciona bastante? Eu acho que ela é importante. Ela não é necessariamente o que a gente vê na prática, mas ela mostra um raciocínio
que é importante. Não é... se você não tem uma relação tão grande assim. Você vai mal na prova prática, você é mau médico. Não é bem assim. Mas ela é importante para direcionar algumas coisas, porque prova teórica, cara, às vezes você chuta, às vezes você tem alguns vínculos ali, tem uma informação de rodapé e não é exatamente o que você quer ver. Eu sou bem a favor da prova prática, eu acho ela bacana. E a prova prática, basicamente, na maior parte das instituições, ela tem alguns modelos entre 5 e 10 minutos por estação, geralmente 5 estações, pediatria, preventiva, clínica, cirurgia e GO. Então, você tem que ter um geral, todas valem a mesma coisa, cada uma vale 20% da sua prova. E você tem, geralmente, um caso clínico, pode ter um ator, cada vez mais eles estão colocando atores, e alguns impressos, assim, tem um caso clínico impresso e tarefas. Desculpa. E aí, tarefa 1, geralmente, é uma coisa mais, conduz o atendimento. E a gente fala muito isso, né? Às vezes o pessoal tem uma ideia de que a prova prática é defina o diagnóstico. E não é, a prova prática está ali para identificar. Se você se apresentou para o paciente, se você falou seu nome, se você mostrou interessado, se você foi empático, se você fez uma anamnese padrão, né? Não é só tipo, o paciente está com uma dor abdominal ali em face ilíaca direita. Já sei que é um apendicite. Não é você falar, isso aí é uma apendicite aguda. É você perguntar, vomitou? Teve diarreia? Teve alguma alteração de trânsito intestinal? Teve febre? Tá sem comer há muito tempo? Quando foi a última refeição? Tudo isso aí faz parte, né? Qual foi a última cirurgia? Tem alergia? Então, assim, é por isso que a prova prática é bacana. E quem não tem essa vivência, eu, sinceramente, me sentiria extremamente prejudicada se eu não tivesse feito o CR Medway, porque eu não teria essa noção nem de perto, assim. Eu considero o curso de prova prática fundamental para essa etapa. E aí você vai progredindo na estação, mas você tem que treinar. Quanto tempo a prova tem? Isso tem que estar muito internalizado para você. Para onde a estação está te levando? Inteligência emocional na prova prática é fundamental, porque às vezes você se cara, me ferrei numa estação, mas você vai para outra de cabeça erguida, sabendo que você vai compensar. Isso aconteceu comigo na Unifesp. Eu quase zerei a estação de GO, porque eu não entendi o que era para acontecer. E a próxima era PED. Então eu falei, cara, tô tranquila, sabe? Eu vou compensar. E eu passei na USP, passei em todas as que eu prestei ano passado. Então, isso é importante comentar. Eu prestei USP, aí eu passei em primeiro, todos para neuro, né? Eu prestei Unifesp foi a pior colocação, eu passei em sexto. Unicamp eu passei em segundo e prestei 2 no Rio, porque esse meu mentor ficou enchendo meu saco, porque na verdade ele queria que eu ficasse no Rio. Rafael, se tu estiver me ouvindo, eu sei disso, viu? E aí eu prestei o FRJ e o UERJ, passei em primeiro na UERJ, minha nota na UERJ foi cabulosa, eu tirei 74 de 80, nunca mais na minha vida vou fazer um feito desses. No Rio também é uma etapa só, e na UFRJ eu passei em segundo, para neuro. Então... E hoje, como é que tá a tua rotina hoje? Porque daí tu comentou para nós no início que tu não só trabalha na Medway, né? E agora tu faz a atuação em primeiro lugar na neuro. Como é que e o pessoal tá, né? Deu um tilt agora. Mas como assim, né? Ela passou pra neuro e que agora que ela tá só na Medway? E aí entra também a mesma coisa que eu já fiz o disclaimer aí, que é a vida não tem um caminho único, né? Não é só um caminho, você tem que buscar. Mas o que mais te satisfaz? Chegou a acompanhar o serviço? Teve meses de trabalho? Como que foi? Entrei super empolgada. Vim para São Paulo só para isso, né? Peguei minha casinha, foi legal. Foi quando eu efetivamente saí de casa, porque eu morava meio mais ou menos lá no Rio, metade da semana com a minha família, metade da semana fora de casa. E então foi assim... Nossa, eu olhei a zona de conforto que eu tava, chutei ela aos baldes, entrei caminhão na parede da zona de conforto. Porque eu me mudei, me afastei da minha família, eu era uma pessoa muito família, terminei namoro no ano de 2019, mudei de área, mudei de adulto para criança, putz, foi muita coisa ao mesmo tempo. E tava super empolgada, vim para São Paulo super feliz, casinha nova, não sei o quê, eu consegui um apartamento num lugar legal, perto da USP, orgulhosa do meu feito, acho que o principal assim, foi tendo uma confiança muito grande do que eu tinha feito. Comecei, e aí foi meio balde de água fria, assim, não porque a USP tem algum problema, mas porque, de fato, eu não me adaptei a algumas coisas. Não gostei de voltar a trabalhar com adulto, foi uma ilusão que eu tinha tido, assim, senti muita falta de atender criança, sabe? Senti muita dificuldade de voltar a CR1, no sentido de que quem está aí prestando residência ou quem já está pensando nisso, a residência ela te ensina muita coisa de base teórica, mas o R1
ele te ensina muita coisa de vida. Assim, é uma transição muito forte. Você aprende a ter responsabilidade, você se depara com erros muito grandes que você repara de sistema de saúde, né, de nível de gerencial, tipo, o serviço não funciona, falta não sei o quê. Você é o responsável pelo seu paciente, você tem que correr atrás de um monte de coisa, você sabe que está errado, mas, cara, tem que ser você que vai resolver, senão o teu paciente vai dar ruim. E esse lado de voltar a ser o R1 bateu um pouco em mim, porque eu já estava num nível diferente, eu já estava com uma maturidade diferente. Apesar de eu ser pediatra, eu era assim, a R1 que o pessoal contava para tudo. Mesmo que eu não lembrasse nada de clínica, mesmo que os outros R1 estivessem muito mais alinhados, tipo, como é que trata o infarto, como é que trata isso aqui, mas quem resolvia era eu, porque eu já tinha essa mentalidade. Eu não queria, não era para aquilo que eu estava ali, sabe? Eu queria a neuro, eu queria viver aquilo, e não foi muito aquilo. E aí eu parei uma hora e falei, cara, 4 anos, janeiro virou 4 anos no ano que eu entrei. Eu falei, 4 anos disso aqui, quando eu já era feliz sendo pediatra, porque eu era muito feliz trabalhando lá, eu até falei, com um amor enorme pelo lugar que eu trabalhava, para ter um acréscimo marginal de felicidade a longo prazo, parou de fazer sentido para mim, sabe? E aí eu falei, é um esforço danado, ganhando muito mal, né? Porque você sai do nível que você estava ganhando 5x, você volta a ganhar X, e me extrapolando, me ferrando, eu falei, não faz sentido, sentindo falta de trabalhar com pediatria. Consegue sobreviver em São Paulo só com a bolsa? Não. Tem que trabalhar por fora. Depende, se você conseguir a moradia da residência, é possível. Você tem, dependendo ali, tem alguns processos, a USP oferece uma moradia que é bem ok, a Unifesp oferece moradia, algumas instituições oferecem moradia, teoricamente todas, tá? Mas a UFRJ, por exemplo, oferecia uma moradia super meia boca. E você consegue, você não paga nada pela estadia, e você consegue fazer as refeições no hospital. Então, a bolsa que atualmente é R$ 3.300, mas tem alguns descontos, né? Gira ali em torno de 2.850, 2.900, você dá para sobreviver se você só tiver que pagar vida, mercado, etc. Aí dá para você sobreviver. Mas, assim, a moradia você divide quarto, nem sempre... Assim, na USP geralmente você consegue, tá? Mas é puxado, o custo de vida em São Paulo é puxado, é bem pesado. Se você quiser ter qualidade de vida além disso, fica complicado. Eu já tinha programado para vender meu carro, ter o meu apartamento e pegar plantão fora. Isso é uma programação minha. E aí você fica exausto. E quanto tempo durou essa... que caiu a ficha assim da neuro? Tu tava R1, né? Foi logo. Foi no início, assim. Foi logo no início. E aí calhou do João, né, da Medway, ter me chamado para trabalhar com eles, produzindo conteúdo de pediatria. E aí antes. Já tinham, porque eu puxei assunto, eu tinha feito só online, mas não, na prova da Unifesp, como eu tinha feito só online, né, eu fui falar com eles e eu tive esse interesse, tipo, puxei o João para conversar, assim, uma coisa do nada, fui agradecer o curso, fui parabenizar, falei que o curso era de extrema qualidade, nunca tinha visto aquilo, e aí a gente começou, tipo, ficamos 1 hora de papo. O João entrou em contato comigo depois, a gente até tem uma live daqui a pouco com ele, e você vai me ver, se vocês me verem lá, a gente vai estar direto em live junto. Oi? Vai ser transmitido, que eu quero assistir, como é que é? Ou é só reunião pessoal? Vai? Não, no Instagram vai ser uma live sobre como fazer resumos para a prova de residência médica, uma coisa que o pessoal pergunta a beça pra gente, relacionada aí com essas coisas de técnica de estudo e tal. Pô, parece, chega mais. E aí o João, tipo, rolou assim, uma proximidade muito grande, sabe? A gente é parecido, a gente tinha planos muito semelhantes. A Medway tem uma missão, né? A gente gosta de chamar de uma missão, que é de melhorar o ensino médico no país, né? Melhorar a qualidade dos médicos do país. E isso se alinhou muito com o que eu esperava, com o que eu planejava para mim. Então, eu gostei muito, eu aceitei a proposta de emprego. E aí, quando eu comecei não sei se é bem isso, comecei um pouco com o João, ele falou, olha, não é que eu estou estimulando, mas se você quiser sair, a Medway está de portas abertas. Se você quiser virar aqui, poxa, uma das pessoas que toca o projeto, que está muito envolvida. E aí eu vi uma oportunidade, eu falei, faz sentido, eu vou dar uma chance. E foi isso que eu fiz. E aí eu entrei na Medway. Então, assim, a galera hoje fala, caraca, você desistiu de PED, mudou. Eu, na época, achava que eu era doida, sabe, né? Eu falei, acho que eu sou maluca, acho que a terapia não serviu pra nada. E tu é a cara da engraçado, Medway, né? Muita gente... Todo mundo conhece a Medway e a Joana, né? A Joana meio que é a cara da Medway, né?
Muito doido isso, né, cara? E é legal, assim, é importante, né? A Medway antes era, pô, eu era o João Michelei, aí chego eu, uma carioca, super carioca, falo palavrão, falo bobagem, sou... Às vezes as pessoas acham que eu sou muito pé no peito, mas sou, né? Eu sou mulher, eu acho isso super bacana, então gosto muito dessa... Gosto muito do... Eu não conhecia. Não conhecia o quê? Eu ou a Medway? A Medway? Não, a Medway... E a Joana. Aí eu conheci a Joana, depois conheci a Medway. E é isso. Então, assim, me possibilitou expandir. Eu nunca achei, assim, nunca. Se você virasse para mim e falasse, Joana, há um ano atrás, se você virasse, que eu entrei na Medway em março do ano passado, né, quando eu entrei na residência. Se alguém virasse para mim e falasse, ô, Joana, em um ano, você vai virar blogueira, você vai aparecer em live, você vai falar, porra, para 700 pessoas ao mesmo tempo. Como é que você se sente sobre isso? Eu ia falar, certeza. Certeza que a Joana, certo? Porque, assim, eu era uma pessoa que não era muito de rede social. Eu sempre fui muito esse lado didático, sempre foi um lado muito forte meu, mas não era uma coisa que eu me via fazendo, sabe? Né? Joana, sua mãe é professora? Sim, total. Joana, você vai estudar marketing, você vai entender de Instagram, você vai entender das outras coisas, você vai aprender a dar aula. Não era uma coisa que eu esperava. E eu sou muito feliz hoje com isso. Muito, 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 muito. Eu gosto demais. Eu acho que esse contato, a Medway, ela é muito destacada pela proximidade que a gente tem dos nossos alunos, sabe? Porque a gente sente falta disso. Eu senti falta disso quando eu estava me formando, quando eu estava me estudando para residência. Eu senti falta de uma coisa mais pessoal. Eu senti falta de ter aquele veterano que eu me espelho, sabe? De virar e falar, cara, como é que você fez? É o que você falou. Você foi para as pessoas e falou, como é que você fez para passar? Então, a gente na Medway tem muito esse papel, né? Além do nosso time ser super bem formado, todo mundo é preceptor da USP, ou é formado pela USP, ou é formado pela Unicamp, ou é formado pela Unifesp. A gente tem muito esse papel aqui dentro de São Paulo. A gente estudou muito para fazer a mentoria, né? Isso que você comentou é bem importante comentar. A gente não só inventou um monte de coisa do além, a gente estudou, a gente leu de neurociência, a gente leu diversos livros de pesquisadores renomados para conseguir fazer uma coisa que fizesse sentido. E é justamente isso, né? É um contato que eu jamais esperaria ter tido. E eu gosto de passar isso, porque as pessoas hoje olham para mim e falam, Jana, como você é corajosa de ter feito essas transições. E são transições que eu não me arrependo. Eu não sinto em momento nenhum que eu errei. Nunca passou pela minha cabeça isso. E me possibilitou abrir a vida aí de uma forma que eu não imaginaria. E ter esse contato de ser professora de pediatria. E conseguir passar o pouco que eu sei de uma forma que faça sentido, que vários alunos eles vêm feedback e falam, eu dei uma aula de cardiopatia congênita lá no YouTube, que é meu orgulho, sabe? É um assunto que eu nunca entendi. Nunca. Na faculdade inteira eu não entendia. Na residência eu tive dificuldade de entender, mas fui martelando, estudei pra caramba. E a aula ficou muito boa. Então eu olho e falo, e a galera vira pra mim, isso que a galera vira e fala, Jô, eu nunca entendi cardiopatia congênita. E aí você, sei lá, em 40 minutos, eu entendi tudo. Eu falo, não, calma, tudo você não entendeu. Mas pelo menos um pouquinho de ter feito esse shift, cara, já é uma coisa incrível. E ter quebrado muito das coisas que a gente viveu no nosso curso, né? No cursinho que a gente fez, de ser uma coisa fechada, de bater em coisas que às vezes não são o ponto que a gente entende como mais importante. Acho que a Medway veio muito para tanto a mentoria quanto o Extensivo São Paulo, né? O Extensivo ele pega exatamente essa trilha para questão, aula, apostila, você não precisa consumir absolutamente tudo, a gente tem maneiras certas de estudar a apostila e questão parecida com o que você vai prestar, não é para ficar fazendo questão do Acre, não é para ficar nada, amor aí, salve Acre, mas não é para você ficar, coisa tem nada a ver, gente, na Amazônia vão cobrar muita coisa de malária, por exemplo, que é uma coisa que tem muito lá ainda até hoje. Aqui no Rio talvez ainda cobrem também, porque de vez em quando tem surto, mas, cara, em São Paulo não é um assunto classicamente cobrado. A Unicamp vai cobrar animais peçonhentos, vai te cobrar cobra, vai te cobrar escorpião, vai te cobrar febre maculosa, porque quando você sai em Campinas, eu lembro quando eu hospedei lá, a primeira placa que tinha na frente do apartamento era cuidado com o carrapato. Dependendo de onde você for, vai ser isso, sabe? Não é um ponto que vai ser cobrado. Aqui no centro de São Paulo não é um ponto que é cobrado. Então, esse direcionamento é uma coisa que a gente pegou muito para aplicar dentro da Medway e que me orgulha muito, assim, porque a gente vê os resultados dos nossos alunos, a gente tem esse diferencial da universidade e a gente tem um diferencial muito importante que é um preço que a gente considera honesto, né? Isso é um ponto que eu acho que é concordante entre todo mundo. Eu não considero muito barato, é um investimento ainda, um baita investimento, mas eu acho que é um investimento bem justo, sabe?
Porque assim, Joana, como eu comentei contigo antes, né? A minha mãe é empregada doméstica, meu pai, né? A minha família, em geral, tem poucos recursos financeiros. E a minha vida, assim, mudou da água para o vinho, assim. Eu saí do zero, do nada, quando eu comecei a investir em conhecimento, sabe? Não é caro ou barato, não. Eu estou comprando conhecimento. Então, eu valorizo muito isso, sabe? Tanto que eu comentei contigo, quando eu vi lá as aulas gratuitas de vocês, eu estava pensando em comprar. Só que depois eu perguntei, né, pro pessoal lá, eles me orientaram não pegar, né, porque eu estava muito cedo. Terceiro ano da faculdade de medicina é muito cedo para começar. Melhor eu experienciar agora o ciclo clínico, né, e depois a cirurgia e a PED, e daí depois, no quinto ano, aí eu faço, né. Então é interessante também pedir, né, perguntar e comprar conhecimento, comprar livros. Eu acho que isso é uma recomendação perfeita, né, para todo mundo que está escutando aqui. Exato. Comprar bastante conhecimento, mas também comprar um conhecimento de qualidade, né, que às vezes tem um cursinho que é super caro, e aí ele vai só te fazer aquela boiada, né? Que a gente comentou, fazer o caminho da boiada, e aquilo vai te tomar tempo e dinheiro. Exato. A gente até orienta, se alguém estiver muito ansioso para começar a se preparar para a residência médica, a mentoria, ela se aplica no 4º ano. Mas, assim, é uma coisa... O pessoal vive perguntando, pô, tô no 3º, pô, tô no 2º, pô, tô no 1º. Vocês têm alguma coisa para a gente? A gente faz muito conteúdo gratuito, assim. Que nem eu falei, a minha aula do YouTube está aberta para quem quiser ouvir. Cata Medway, segue a Medway no Instagram, digita Medway que já vai aparecer, @medway.residência médica, o nosso de residência, e o @PSMedway, que é o nosso de pronto-socorro. Então, assim, cara, você está passando por algum estágio, a gente faz live, vira e mexe, a gente posta take-home message para você, putz, como é que eu manejo com facilidade um IAM, uma angina instável, uma asma descompensada, tudo isso a gente oferece, tem um monte de e-book, tem muita coisa gratuita que a gente faz. E que vira e mexe também vem alguém que manda assim pra gente, pô, Joana, nunca fiz o curso de vocês e gabaritei uma questão, porque eu ouvi você falando lá na aula com o teu sotaque forte, a questão de animal peçonhento, por exemplo. Eu falo, cara, que coisa boa, cumpri meu papel, sabe? Claro que o curso é mais completo do que a gente oferece de graça, mas, muito mais. Mas o nosso objetivo está sendo cumprido. Então eu fico muito feliz com isso, sabe? Joana, a gente viu toda a tua história, né? As transições que tu fez ao longo da tua vida como médica, como estudante. E agora eu queria te perguntar, o que é sucesso para ti? Cara, sucesso para mim. Pergunta de entrevista, né? É. Ô, Léo, sucesso para mim é, cara, eu olhar para minha vida e falar que foi tudo muito bem aproveitado. Houve ter um desenvolvimento pessoal, ter sido a maior parte do tempo feliz. Claro que isso não depende só da gente, mas eu sou uma pessoa muito otimista, assim. Eu acho que a felicidade, ela é muitas vezes um hábito. É você olhar e ser grato pelas pequenas coisas, ser grato por aprender, por ter essa possibilidade. E então, sucesso para mim não é o dinheiro, não é... Putz, nem sei, né? A galera associa muito sucesso com dinheiro. É um carro. Nossa, não, eu sou uma pessoa muito pouco materialista, na realidade. Então, assim, sucesso para mim é alcançar as metas que eu seto. E, geralmente, as metas não são só financeiras, só materiais. Geralmente, são metas de desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, isso tudo que eu estou tendo agora, eu considero que eu sou uma pessoa de muito sucesso, porque eu tô desde o início, né? O motivo de eu ter escolhido medicina foi para ajudar as pessoas. E eu sinto que eu estou fazendo isso. E eu nunca achei que eu fosse ter voz para fazer isso, que eu fosse ter a voz ouvida, que as pessoas fossem querer me ouvir. E eu descobri que eu ajudei muita gente, assim, já, sabe? E eu ajudei e eu fui ajudada. Isso é uma coisa sensacional. Então, cara, o sucesso para mim é olhar no fim do negócio todo. Hoje, se alguém falar assim, ó, acabou, chega, hoje foi game over, tipo, tua vida deu ruim agora, amanhã você morreu, não sei o que. Surgiu um Covid-19, um SARS-CoV-2 louco aí, eu vou falar, cara, vou ficar triste, claro, mas eu vou falar, cara, puta, eu fiz muito do que eu queria fazer. Claro, não fiz tudo, nunca vai dar para fazer tudo, mas eu consegui ter a Medway, eu consegui ajudar os outros, eu consegui aprender um pouco mais sobre muita gente, e isso me deixa muito feliz, sabe? Perfeito. Então, muito obrigado pelo teu tempo, para tu vir aqui apoiar o nosso projeto, né, o Futuro Doutores Cash, e fico muito feliz, muito legal a tua história. Eu aprendi bastante, espero que as pessoas que assistiram também aprenderam bastante. Gente, foi um prazer imenso. Eu queria só aproveitar, assim, se quiserem bater um papo, conversar, conhecer, abrir o coração, vira e mexe, o pessoal manda.
me manda um direct lá no Instagram. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, que é muita gente mandando, mas pode mandar, eu respondo todo mundo. É @M de Maria Rezende com Z.JO. Ou digita Joana Rezende, que deve aparecer, não sei, Rezende com Z. Ou então, manda lá na Medway, cara. A gente responde pessoalmente todos os directs. Eu respondo até mais rápido na Medway do que no meu pessoal. Responde por vídeo, manda mensagem. Então, assim, essa jornada não é fácil. Todo mundo aqui tem uma história para contar, todo mundo tem uma história parecida. Certamente alguma coisa você consegue aproveitar lá da gente. Fica de olho no que a gente posta lá na Medway. Eu tenho certeza que tem muita coisa que vai ajudar vocês. É um prazer imenso estar lá dentro, compartilhando tudo isso. E, Léo, puta, foi um prazer gigante. Assim, adorei conversar um pouco aqui da minha história, adorei ouvir a sua. Puta história, inspiração. Eu tô até falando, pode falar, porque eu tô tipo, cara, que história maneira que você tem. Como eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente também tem. Você acabou de ouvir o podcast do Futuros Doutores Cast. Em breve, mais conteúdo para você. Um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica.